bem-vindos a mais um Cubicast. Olha, esse que vos fala é João Brito. Hoje eu tô aqui num cenário mais confortável, muito mais tranquilo, que hoje o papo vai ser leve. Hoje o papo promete ser leve. Não sei, vamos descobrir até o final. Mas eu estou com a ilustre presença de Rafael Gomes. Talvez você não saiba quem é, então por isso eu vou deixar ele se apresentar. E aí, Gomex, se apresenta pra turma. Beleza, meu nome é Rafael Gomes, mas assim, a maioria das pessoas me conhece como Gomex, né? Meu nome de batismo é Rafael Gomes e meu nome de verdade é Gomex, por assim eu digo, né? Então, eu sou Tech Lead, DevOps Tech Lead na DNS Filter. Não sei se você tá vendo agora isso no presente ou no futuro, talvez já esteja outra empresa. Eu tô gostando de onde eu tô, mas a gente tem que falar isso agora, né? Tem que falar do que as pessoas ouvem no futuro. Estou DNS Filter, né? E sim, estou também membro do core team do DevOps Days Internacional. O DevOps Days é o evento que cunhou o termo DevOps, né? Também estou também Docker Capital na Docker. Não, eu não trabalho para Docker, vale a pena salientar. Eu só sou um evangelista. Legal. Assim como sou também ambassador da HashiCorp, né? Uhum. Também são duas empresas, mas ela tem comunidade online, né? Comunidade livres, né? Eu sou membro dessa comunidade open source. Também sou autor dos livros Docker para desenvolvedores, autor e organizador, né, do livro Docker para desenvolvedores, e o Deploy em Produção para desenvolvedores. Ambos estão disponíveis no Limpub. Eu também sou pai de uma criança, né, e um sobrevivente da pandemia. Ótimo. Livros que estão no Limpub, que eu vou pôr o link aqui na descrição. Se por algum acaso você nunca viu esse livro passar na sua timeline, eu não sei que timeline, que bolha você está. Não tá na bolha certa. Entre em outra bolha, tá? Vem pra bolha dev, tá? Pras tretas de dev tem CREA ou não. Vem pra essa bolha aqui, tá bom? Ou melhor, vem pra bolha DevOps, que a gente não tem essa treta lá. Isso, vem pra bolha DevOps, que lá a gente fala que DevOps ganha 50k nos primeiros 6 meses. Com 6 meses de DevOps tá ganhando 50k. Nós vamos falar sobre isso. Cuidado. Cada K é uma lágrima. 50k é o que você gasta de horas no banho, chorando dos deploys errados. Primeiro, antes de começar, cara, é um prazer pessoal ter você aqui. Eu já falei isso num outro papo que a gente teve, talvez, eu acho que foi na Fica em Casa Conf. Cara, no comecinho da pandemia, que é uma treta a gente falar que, tipo, no comecinho da pandemia, né? Já faz um tempão isso. 2 anos depois. Nossa, sobrevivemos. Estamos. Mas, pô, é uma honra falar com você, porque eu, pessoalmente, eu já li o seu blog, quando eu comecei nessa área de DevOps, assim, eu já li o seu blog, que você postava umas dicas ou uns tutoriais, né? Cara, o seu blog é infinito, né? Cara, não tem rolagem, né? Então, tipo, cara, é um prazerzaço mesmo poder falar com você. E você falou do DevOps Days, e, bom, com certeza esse episódio vai sair depois, DevOps Days agora vai ser já na próxima semana, e eu vou poder apertar sua mão lá pessoalmente. Vamos passar um álcool e vou apertar sua mão pessoalmente. Vou ter que pular essa parte do protocolo, pessoal. Esse DevOps Days vai ser complicado a gente manter protocolos de segurança. Tem tipo 1 milhão de pessoas que a gente conhece só online, que a gente conheceu nos últimos 2 anos e pouco, 3, sei lá. É verdade. E a gente vai encontrar essa turma, né? Vai ser difícil manter. Com certeza. Cara, você acredita que até hoje, assim, eu fico muito sem graça quando as pessoas falam comigo, assim, do tipo, pô, cara, uma honra, não sei o quê. Tipo assim, eu fico, pô, velho, como assim? Não, vamos trocar ideia de boa, saca? Eu fico muito sem jeito, sabe? Assim, imagina. Eu fico feliz, por um lado, de achar que eu impacto positivamente na vida das pessoas, e isso é muito bom, assim, eu me sinto muito reconfortado, né? Eu acho que isso pode ser até tema do que a gente pode conversar hoje aqui também, de que algumas pessoas podem encarar de uma forma, e pra mim, às vezes é um peso muito forte, assim, muito grande, de entender que em alguns aspectos eu possa ser referência para algumas pessoas, e isso às vezes me pega de um jeito diferente para produzir materiais e tudo mais. Eu acho que isso provavelmente vai ser tema do papo de hoje também. Mas assim, fico feliz, por outro lado, fico muito feliz, né? Que eu consiga impactar positivamente a vida das pessoas. Legal, cara. Não, com certeza impactou muito, muito mesmo. Que legal. Então, o papo de hoje, bom, provavelmente se aprovarem, esse episódio vai se chamar Fear of Missing Gomex.
A gente... Vamos começar falando sobre FOMO. Então, ó, tem um outro Cubicast que eu já falei sobre isso, mas, putz, sei lá, foi na primeira temporada. Nós estamos na 5ª temporada. Incrivelmente, é o 5º ano que a gente faz Cubicast. Então, FOMO, pra quem nunca viu, é uma sigla em inglês, né? Fear of Missing Out, né? Tipo, medo de perder alguma coisa, né? Medo de deixar alguma coisa passar. Que tem um lance de, talvez, ansiedade, que eu li algumas pesquisas que, inclusive, a pandemia, tipo, elevou esses níveis astronômicos, né? Então tem uma ansiedade, redes sociais, elas causam isso na gente, né? Tipo, tá todo mundo sabendo de uma coisa e eu não tô. E aí, trazendo pra nossa vida técnica aqui, eu acho que tem, tipo, as redes sociais, Medium. O Medium é o inferno do DevOps, porque todo dia tem 1 milhão de posts de ferramenta que você nunca ouviu falar. Não é tipo, eu não domino todas, mas eu nunca ouvi falar. Eu queria saber, Gomex, tipo, pra gente começar esse papo, se isso te pega, né, ainda, esse FOMO, ou se você tem uma estratégia pra ir fugindo um pouco disso, né, no seu dia a dia, inclusive. Sim, assim, tem vários pontos do FOMO aí que eu sou susceptível, né? Alguns eu já consegui endereçar, mas isso veio depois de muito tempo, né? Mas alguns ainda me pegam. Por exemplo, essa coisa quando eu não vou pra alguma conferência legal e eu vejo muita gente indo, e aí, tipo assim, ou até uma conferência que é online, alguma coisa acontecendo online e eu não tô conseguindo acompanhar. Isso ainda me pega muito, assim, saca? Tipo, pô, velho, tá rolando a Comic-Con e eu não tô conseguindo acompanhar, eu não tô conseguindo trocar ideia, eu não tô conseguindo ver as coisas, não tô conseguindo... E esse medo de perder essas coisas durante uma conferência que tá acontecendo ao vivo, isso ainda me pega, assim, é um negócio muito difícil de eu lidar ainda. Então, nesse caso, eu não consigo ajudar ninguém pra ver como é que eu lido com isso, porque eu não lido, eu sofro com isso. Isso é um negócio que me pega muito. Eu sofro, assim, como é que eu faço? Eu sofro. É isso. Eu preciso me organizar, eu preciso entender, falar, não, velho, assim, eu vou olhar os vídeos depois, eu vou lidar com isso depois, né, agora vou deixar passar, né, mas isso ainda é algo que me pega. Mas com relação especificamente ao que você falou de tecnologia, eu sofria muito, né, quando eu entendia, eu achava, né, eu tinha essa ideia, que é uma ideia muito comum e talvez a gente possa discutir ela aqui agora, que as tecnologias por si só, elas são únicas, que elas são isoladas, que os conhecimentos são da tecnologia específica e não da base. Eu tive uma educação formal na faculdade muito precária, né? E isso me deixou vários gaps na minha educação, eu digo, no meu conhecimento mesmo, né? Então, como um bom sobrevivente que eu sou, eu corri atrás de outros modos, né? Eu fui tentar ler demais sobre Docker ao invés de voltar e entender como é que funcionava o sistema operacional. Tudo bem que a parte do sistema operacional é a parte que eu até domino mais, porque o meu curso de faculdade, que é um tecnólogo, ele me ofereceu e eu consegui consumir bem isso. Então, a parte de redes e a parte de sistemas operacionais, eu mandei bem porque eu tinha uma bagagem boa, porque eu aprendi de outras formas. Legal. Mas a parte que me pega, por exemplo, a parte que me pegou, é a parte que é a parte do desenvolvimento. A parte, por exemplo, entender como é que funciona a API, entender como é que funciona métodos, funções, loops, né, e saber, tipo assim, entender de fato uma lista, hash, porque quando, por exemplo, quando você abre um JSON, por exemplo, que é uma parada super, assim, fácil de você imaginar o que eu tô falando, que era a deficiência que eu tive que correr atrás, é entender, por exemplo, quando você abre um JSON, se você entende o que é uma lista, o que é um hash, como ela funciona, não o que é teoricamente, mas como ela funciona mesmo, saca? Como é que ela funciona? Você bate o olho e consegue entender o que é um hash, o que é uma lista, o que é um map? Então, se você tem esse conhecimento dentro de ti, assim, bem básico e bem enraizado, na hora que você vê uma coisa nova, que seja JSON, ou que seja YAML, ou que seja HCL, qualquer coisa, você vai bater o olho e vai entender. Então, isso é quando você tem a base. Por isso que eu falo muito por aí, foque na base. Eu sei que isso é muito complicado na ansiedade, mas me ajudou. Quando você volta na base, as tecnologias são só meros sintaxes, saca? Tipo assim, se você perceber bem assim, qual é a grande diferença de Kubernetes e Swarm? A quantidade de funcionalidades que o Kubernetes oferece dentro do Kubernetes. Consigo entregar. E se você abrir ele, você vai falar, beleza, o schedule tá aqui. Tem o schedule também lá no Swarm, né? Beleza. Pra quem não conhece, o Swarm é uma ferramenta que hoje quase ninguém usa, mas é o orquestrador da Docker, né? O orquestrador oficial da Docker, né?
É oficial entre aspas, mais agora, né? Porque a Miranda... eu não sei se você vai querer meter isso aí, mas tipo assim, a Mirantes que comprou a versão Enterprise da Docker. Ó, a Mirantes que inclusive me deu essa garrafa. Olha aí, então. A Mirantes que comprou a versão Enterprise da Docker, hoje o carro forte da Mirantes... Hoje não, né? Sempre foi o carro forte da Mirantes, foi o Kubernetes. Então, tipo assim, se uma empresa compra a Docker, que oferece o Swarm, e na verdade o carro-chefe é o outro, a gente sabe muito bem qual o caminho que isso vai levar. Sim. Mas só pra falar que o Swarm é a versão oficial e, assim, muita gente que aprendeu o Swarm e foi pro Kubernetes e acha que isso é um grande salto de conhecimento, talvez não seja. Porque talvez o que faltou é aprender o Kubernetes por onde você tem que aprender, que é a parte mais difícil, que é entender que, por exemplo, que o Kubernetes é uma série de APIs, e se você não entende, por exemplo, como é que o API funciona, vai ser muito mais difícil você entender como o Kubernetes funciona, saca? Tipo assim, se você é um sysadmin purão, entendeu? O que eu tô querendo falar é, o receio de tecnologias novas, na minha opinião, ele vem do fato que, infelizmente, a maioria das pessoas tem gaps de conhecimento que empurra as pessoas a aprenderem a sintaxe da tecnologia e não a tecnologia em si. Quando eu consegui pegar o conceito da tecnologia em si por trás e conseguir ter mais tempo para fazer isso, o meu medo de perder coisas diminuiu, assim, sabe? Eu olhava assim, beleza, saiu o Lock, né? O Lock é uma ferramenta nova de log, não sei o que. O que é, né? É um API que recebe log, guarda aqui, não sei o que. Pronto, beleza. Olhei o básico e bola pra frente. Não vou me aprofundar nessa sintaxe. Eu sei que se um dia eu vou precisar gastar um tempo. É sintaxe. Para poder conhecer a sintaxe. Então, o meu modo de como lidar com o FOMO, com tecnologias, foi assim. É entender que as tecnologias, elas não têm, assim, pelo menos a maioria, né? Elas não têm um salto tecnológico absurdo de uma coisa para outra. E se você entende a base, para você acompanhar quando você puder, é só uma questão de tempo. Inclusive, quando a gente vai conversar sobre Docker ou sobre Kubernetes e etc., a gente vai falar sobre PID, né? Sobre, sei lá, journalctl. Cara, se não entendeu de Linux, se não entendeu de redes, a gente às vezes se depara, né, com pessoas. Você vai discutir Kubernetes e a pessoa não sabe calcular uma máscara de rede. E você fala, olha, vai precisar voltar nisso, vai precisar entender esse lance. Não adianta entender Kubernetes, tipo, eu sei usar kubectl. Tá bom, então você é um usuário dessa tecnologia. Agora, para administrar, para cuidar disso, tem que ter bagagem. Então, talvez a gente vai tentar escapar, provavelmente eu vou acabar caindo nisso, que tem uma mágoa no meu coração, mas de que eu vou me tornar sênior em 6 meses. Nossa senhora, isso é muito bizarro. Isso é bizarro. Cara, se você fosse se tornar sênior em 6 meses, talvez com a tecnologia lá do Matrix, né, que ele imputa tudo na sua cabeça, aí provavelmente. Mas se alguém tiver essa tecnologia, por favor, me apresente. Tem uma pá de coisa que eu gostaria de saber. Lendo não tá dando tempo. Exatamente, até porque essa tecnologia, ela precisaria colocar experiência na sua cabeça. Porque, na minha opinião, o que torna uma pessoa sênior não é a quantidade de conhecimento que ela conseguiu acumular, é a quantidade de experiência que ela conseguiu ter. Porque, na minha opinião, o sênior é aquela pessoa que estudou, claro, ela estudou, porque também não dá pra você achar que só uma pessoa que tem tempo de carreira e não estudou também vai ser sênior, talvez não seja. Porque também o acúmulo de burrice é possível, né? Dado bem possível. Aí que... Mas o que eu tô falando é tipo assim, pô, você, assim, na minha opinião, o sênior é aquela pessoa que ela levou tempo, essa pessoa foi exposta a muitas coisas, e por conta disso, ela entende que determinadas coisas precisam de uma outra abordagem antes que o time precise cair nela. Por exemplo, eu consigo hoje chegar no meu time, a pessoa chegar com a ideia super mirabolante, falar assim, eu quero fazer isso, assado, não sei o que e tal, e eu consigo falar assim, calma, isso aqui, eu já tive essa experiência, e se a gente for por esse caminho, vai dar problema por causa disso, e disso, e disso. Você quer fazer isso? Então, o sênior é a pessoa que tem essa experiência. Sim, essa experiência tá ali, né? Ela passou por isso e com base nessa experiência ela não vai ditar, ela não vai dizer, não vou porque eu sou o sênior aqui. Ela vai dizer, tem esse caminho vai ser mais tortuoso por causa disso. Eu já passei por isso. O sênior em 6 meses, ele é impossível. Ele é impossível, a não ser que a pessoa trabalhasse o tempo todo e tivesse a mesma quantidade de horas. É que não o piloto, saca? Sim. Como é que você mede a experiência de um piloto normalmente? Horas de voo, né? Sim. Então, eu acho que você tem que medir de algo parecido. É horas de troubleshooting, horas de downtime, né?
problemas que pipeline quebrado. Hora de madrugada. Hora de madrugada, né? Algumas pessoas chamam de hora bunda, né? A quantidade de tempo que você botou a bunda na cadeira para poder passar pelos problemas. Então, uma série de questões, entendeu? Sim. Não é fácil, assim. Eu acho que esse sonho vendido de sênior de 6 meses, assim, é meio bizarro. E a prova que isso é problemático, e aí já falando sobre a empresa, né, que popularizou esse termo por aí, ele acabou de demitir, se eu não me engano, 20% dos profissionais, né? Então... Exatamente. Cara, é impensável, né? Vou deixar isso pra lá. Gente, se quiser essa treta, é no Twitter. Essa treta tá lá. Exatamente. Lá é o lugar certo. Procura lá, sênior de 6 meses. Exato. Mas eu concordo total com você, porque eu acho que o pleno é o cara que estudou pra caramba. É o cara que sabe um monte de coisa, que tá passando por essa fase de descobrir, conhece ferramenta, tá tudo na mão, sabe? Mas o sênior é a diferença entre conhecimento e sabedoria. Exatamente. Que tem aquele papo de tipo, talvez por isso a gente chama de senhor, né? Tipo, por isso talvez a gente tenha essa ideia, né? De que o sênior precisa ser alguém mais velho e etc. Não tá ligado a isso. Tá ligado à experiência. E que a pessoa, ela sabe se comunicar, ela sabe se portar, tipo... Pessoal, War Room. War Room é onde você descobre quem é sênior e quem não é. Tipo, exatamente. Pessoal, tá pegando fogo? Beleza, a gente tem que começar por isso. É isso aqui, ó. Isso aqui é em série, isso aqui é paralelo. É verdade. O sênior você vê no War Room, cara. Inclusive tem empresas que elas simulam o War Room em entrevista pra ver a capacidade da pessoa de resolver problemas. Que da hora. Isso é bem interessante. Eu curto esse modelo. Uhum. E que um curso não ensina isso, né? Não, infelizmente não. Que talvez, eu não sei, tô entrando num ramo que não é o meu aqui, mas que talvez nem exista curso que ensine experiência, né? Que ensine certas soft skills. Eu acho que tem soft skills que você aprende, né? Sim, o mais próximo disso, e aí já aproveitando para fazer uma pequena propaganda, é a sugestão que eu tô fazendo lá com a mentoria, né? Uhum. A mentoria de AC, ela meio que tenta oferecer isso, porque a gente tem um problema hoje na nossa comunidade que é, imagina, a gente pede experiência para pessoas que nunca tiveram oportunidade de ter essa experiência, né? Então, às vezes, fica o negócio do ovo e a galinha ali. E o que a mentoria tenta fazer é oferecer cenários reais, de situações reais, mas um cenário que é acolhedor. Ele permite que pessoas que não têm conhecimento nenhum possam estar expostos a esse tipo de situação. Então, não é a mesma coisa. Então, não dá para você achar que você vai ficar 6 meses na mentoria e vai sair sênior. Não é isso, não tô prometendo isso. Mas o que chega mais próximo disso são iniciativas como essa. Eu sei que deve ter outras, tipo, eu sei que tem alguns bootcamps que colocam você em cenários reais, para fazer coisas reais. Então, talvez esses processos, esses projetos, eles possam ser algo próximo a isso. Mas não acho que você fazer um treinamento que você só faz ler e seguir how-to que alguém lhe passou, que você vai ser sênior, que de fato não vai. Mas tem um outro ponto também, João, que eu acho que vale muito a pena eu tocar nesse assunto, que eu já falei de forma marginal no Twitter, e eu aproveito para falar aqui para mais pessoas, que eu sei que esse podcast é visto, ouvido, muita gente, né? É por todo o planeta, na verdade. Exatamente. Então, como eu tô falando para todo o planeta em português, né? Eu queria falar uma coisa, assim, eu percebo que também, por um outro lado desse debate, né, do sênior, e nem o de 6 meses, porque o de 6 meses é um absurdo, assim, a gente sabe que é uma proposta de marketing agressivo que beira ao charlatanismo. Eu não tô falando que as pessoas são charlatãs, assim, mas é uma linha muito tênue, saca? Entre quem faz isso e um processo de mentir mesmo para as pessoas, que é uma parada que, na minha opinião, é impossível de acontecer. Mas vai que a pessoa faz, né? E eu tô aqui dizendo que a pessoa não consegue. Vai, sei lá, o método que se usa. Mas eu tenho um outro detalhe dessa questão aí, que a gente fala pouco, que é quando as pessoas criticam assim, tipo, eu tô trabalhando com uma pessoa que tem 2 anos de experiência e se diz que é sênior, eu duvido disso, não sei o que, tal. Isso pra mim que é uma parada um pouco mais complicada e eu queria falar de um outro aspecto. Uhum. Velho, ou velha, né, quem esteja ouvindo aqui, é muito doido a gente ter essa preocupação grande, assim, com a vida de um outro trabalhador ou trabalhadora, saca? Como se o fato da existência daquela pessoa, de certa forma, me afetasse. Como se
ela conseguiu, por alguma situação, sorte, merecimento ou qualquer outra coisa, conseguiu aquilo e eu não. Né? E isso gera, às vezes, em você um sentimento de inveja, e que isso você, em vez de você colocar essa sua angústia no processo em si, na falta de oportunidade que você teve e em como a empresa às vezes não consegue olhar para os trabalhadores que estão dentro da empresa e contrata alguém de fora e tudo mais, o problema não está no trabalhador ou trabalhadora que entrou, saca? Essa pessoa é mais uma parte do sistema, mais um peão ali do processo. E isso eu acho muito complicado, porque é muito comum as pessoas automaticamente colocarem a culpa naquela pessoa. Ah, pô, a pessoa que... Velho, não é a pessoa, não foi ela que contratou, não foi ela que selecionou, não foi ela que disse que ela é sênior ou não, foi alguém que disse. Alguém disse, no desespero, no que seja, entendeu? Então, tipo assim, vamos tentar pensar menos na pessoa ali em si, que tá ali como naquela situação, e pensar mais no processo, criticar o processo, criticar a falta de oportunidade, criticar as questões que a gente sabe que tem de que você, por exemplo, tem muito mais homens, por exemplo, que são esses sêniors de 2 anos do que mulheres. Por quê? Porque é mais fácil da maioria do processo machista das empresas perceberem que o homem é mais sênior do que mulheres, saca? A mulher tem que provar muito mais. É melhor discutir isso do que discutir a pessoa em si. Isso eu só queria aproveitar essa oportunidade pra gente falar sobre isso, porque era um negócio que fica me coçando, velho. Com certeza. Toda vez que eu vejo essas tretas na internet, eu falo, nossa, tá expondo mais um trabalhador na internet por causa de uma questão que não tem a ver com o trabalhador em si, saca? Tem a ver com a empresa e tudo mais. Mas é isso. E que muitas vezes é mais fácil, né? Eu entendo as pessoas que vão apontar dessa forma, porque é mais fácil você apontar para algo que existe, né? A pessoa existe de verdade. A empresa, às vezes, é uma entidade, né? Então, é mais difícil você, tipo... Ah, mas a empresa, né? Enquanto que apontar para uma pessoa, né? Tipo, botar ela na cruz, é mais fácil, né? Exatamente. Mas ainda nisso, e eu acho que tem muito a ver com essa senioridade, sei lá, eu pensei que às vezes a gente esquece da nossa própria realidade e do nosso próprio caminho. Porque quando a gente vai se comparar a outra pessoa, a gente tá colocando ela na nossa realidade. Então eu até ia falar isso no começo, acabei me perdendo aqui, mas é que às vezes a pessoa, ela entrou na área técnica, DevOps, sysadmin, etc., essa nossa área, agora que não tem mais nome, e aí ela chegou, ela quer ser o Gomex. Ela acabou de chegar. Como eu faço para ser o Gomex? E ela talvez não entenda que o Gomex levou a vida inteira do Gomex para se tornar o Gomex. Exatamente. Isso na sua realidade, né? Até o que a gente disse sobre, tipo, se você fosse a Gomex, provavelmente você teria enfrentado outros desafios. Com certeza. Principalmente, né? Eu não vou entregar a idade aqui, mas se eu tô na beira dos 40 e eu já li o blog do Gomex quando eu tava no início, aí vocês fazem a conta de retorno aí, pessoal, tá bom? Tô acabado. Mas, pô, se há mais tempo atrás, sei lá, se a gente voltar uns 10 anos atrás, isso era mais real ainda, né? Eu me lembro de trabalhar em lugar que tinha 0 mulheres. Tipo, 0 mesmo. É verdade. Não tinha nenhuma, assim. Não tinha nem processo seletivo, não tinha em lugar nenhum, né? Eu fiz 2 anos de engenharia e na minha sala tinha 2 minas. 2. E uma delas desistiu. Na minha também. Na minha tinha 3 minas na minha turma e as 3 desistiram também. Então tipo, a gente tem que entender que cada um largou de um lugar, né? Cada um largou num momento da sua própria história, no momento da história, né? No momento da tecnologia. Porque, por exemplo, a turma DevOps, SRE, essa vaga tá em alta. E a gente tá ganhando dinheiro como nunca ganhou antes. Exatamente. Beleza, né? Ótimo. Vamos surfar essa onda. Sucesso pra nós, assim. Eu quero que continue. Exatamente. Se a gente voltar um tempo atrás novamente, um júnior não ganhava 5K nunca na vida. Mesmo se a gente fizesse os paralelos a isso, mas um júnior não ganharia o que ganha hoje. Então, a gente tem que entender todos esses contextos, né? E por isso que se comparar é tão ruim, né? Eu acho que a gente vai olhar e o que eu acho legal de olhar essas coisas é, tipo, poxa, Gomex, isso aqui da minha realidade talvez é meio parecido com a sua. Como você, tipo, pelo que eu conheço, sabe? Tipo, como você superou isso? Pode me dar uma dica, sei lá. Então, eu acho legal quando a gente tem mentores assim, e, mais uma vez, parabéns pra você,
algumas outras pessoas que a gente conhece que fazem esse trabalho, que são abertas. Na verdade, às vezes a pessoa nem faz um trabalho, ela só é aberta pra responder numa boa. Então, tipo, a pessoa vem trocar uma ideia sobre a vida dela normal, assim. Eu acho super engraçado, porque umas pessoas às vezes vêm falar comigo, pô, eu ouço o Cubicast e te considero como um amigo, assim, ó, e vem trocar uma ideia. Cara, faz meu dia, primeira coisa. Se você tá com vergonha de falar, de vir falar comigo, venha falar, tá? Faz meu dia, é muito da hora, assim. E se eu posso ajudar, tipo, pô, às vezes é um detalhe, assim, que pra pessoa é super da hora, né? Então, tipo... Total. É muito legal, assim. Total, eu também adoro trocar ideia com pessoas na rua, assim. Às vezes eu tô em outra situação e não consigo, por exemplo, um caso clássico aconteceu agora, tipo, eu tava no show do Dead Fish e aí o celular do amigo meu foi roubado no show, cara. A gente tava desesperado porque ele tava querendo desbloquear o telefone e a gente não conseguiu porque o two-factor authentication dele era o computador, e aí eu saí do show correndo com ele pra gente ir pra casa dele porque eu sabia que ele não ia conseguir fazer sozinho quando chegasse em casa. A gente saiu correndo, aí, sem brincadeira nenhuma, de onde ele falou que perdeu o celular até a saída, eu encontrei 2 pessoas que eram seguidores do Twitter, saca? De pessoas que eu nunca tinha visto na vida, mas que me seguiam, saca? Nesse jeito, assim, do tipo, pô, velho, eu sigo, assim, nunca vi pessoalmente, mas eu provavelmente já troquei ideia com essas pessoas no Twitter, ou já interagi com elas de alguma forma, e as pessoas tinham afeto comigo, saca? Que eu não tive de volta automaticamente, porque eu nunca tinha visto elas visualmente, né? Sim. E aí, quando eu passei por elas, uma delas, ela falou comigo assim, pô, cara, isso aqui me bateu a mão assim, me abraçou, eu falei, velho, eu preciso aqui, tal, tipo assim. Aí eu falei com ele super rápido, super, tipo, automático e saí. Aí depois eu falei assim, caralho, velho, tipo assim, o que é que as pessoas vão pensar de mim, sacou, velho? Tipo, pô, Rafael mó cuzão na internet, né, super e aqui, falou comigo e me deu uma desculpa aleatória e saiu correndo, saca? Aí eu voltei e falei com ele, ó, velho, pô, depois troca ideia, não sei o que, a gente se bate aí, mas meu amigo, sei lá, meu amigo acabou de se assaltar, tô correndo lá pra resolver. Ele, não, vai lá. Aí quando eu acabei de falar com esse cara, eu encontrei um outro cara. Tipo assim, na seguida, assim, sem brincadeira nenhuma, dei 2 metros e encontrei outra pessoa. Eu já cheguei falando, pô, aí, cara, pô, você como é que sou amigo de fulano, não sei o quê. Um cara estudou comigo, né? O amigo desse cara, né, estudou comigo. Pô, sou amigo de fulano, não sei o quê, tal, sigo você no Twitter. Eu falei, pô, que massa, isso aqui. Aí eu falei com ele, apertei a mão e falei, pô, velho, eu preciso correr aqui, porque roubaram o celular do meu amigo. Ele, caralho, foi mesmo, não sei o quê. Aí, tipo assim, conversou rapidão e saí, saca? Então, tipo assim, eu faço questão, velho, de que, assim, que eu sou assim também, como você tá falando, saca? Eu gosto de trocar ideia com as pessoas, né? Eu não tenho essa coisa tipo, o Gomex, saca? E eu acho que a conversa que você começou ali vale a pena falar quando as pessoas falam assim, se comparar o Gomex, saca? Tipo assim, a gente primeiro precisa entender o que é o Gomex, porque o que rola, essa criação da entidade Gomex, talvez não corresponda com a realidade, sacou, velho? E isso eu falo direto com a galera. Falar, galera, tipo assim, eu sou Docker Captain, escrevi livro sobre Docker, mas toda vez que eu vou escrever um Dockerfile, eu abro a documentação pra ver como é que faz, porque eu não sei isso de cabeça. Sim. Saca? Assim, por exemplo, como é que usa, tipo assim, como é o padrão do Dockerfile, saca? Eu vou lá e copio. Como é que é o padrão do Docker Compose? Vou lá e copio. Eu sei a base. Eu não sou um pendrive, saca? Que tá os conhecimentos lá, é só espetar e vai funcionar. Então, essa parada de desconstruir também o que é o Gomex, talvez valha a pena antes de você se comparar a ele. Porque talvez você esteja se comparando a uma projeção do que você acha que é, e não o que é de fato. E que a comparação em si só já é problemática, mas quando você se compara a um ser que talvez nem exista, é pior ainda. Né? Eu gosto muito da sua abordagem, quando você fala assim, que muita gente fala e a galera às vezes acha que é papo furado e não é. É muito melhor você se comparar a você. É tipo assim, o Gomex de hoje se compara ao Gomex que era no dia passado, na semana passada, numa interação passada. Então, se você se comparar a você mesmo na sua velocidade, é muito melhor, porque a gente está no mercado, felizmente, atualmente, que a gente não é um mercado de uma competição absurda, insalubre, que você precisa passar por cima das pessoas para conseguir as vagas e tudo mais. Assim, a gente está no mercado que oferece uma quantidade relativamente boa de vagas para quem já passou do júnior, né? Já tem uma quantidade razoável de vagas, então você não precisa ter esse nível de agressividade com relação a outras pessoas. Então essa comparação, eu diria que ela é até desnecessária, né? Se você comparar a outra pessoa. Porque como você mesmo falou, essa outra pessoa tiveram outras oportunidades, outros grupos de amigos, que aí conecta com uma parte que eu acho super relevante, que algumas pessoas ainda não se tocaram para isso, assim. As pessoas que você conhece e interage
e troca ideia técnica, elas lhe elevam também. Então, se você é uma pessoa que não curte muito trocar ideia com outras pessoas, infelizmente eu vou lhe dar uma má notícia, que você vai estar saindo atrás com relação às outras que interagem. Vai precisar. Porque quem interage, troca ideia, porque quando eu falo com você para sobre a parte técnica, e aí eu chego, poxa, eu tô fazendo assim, assado, não sei o que, pá, aí eu falo alguma coisa, você vai me falar o seu ponto de vista, você fala, pô, já usei isso aí, pô, isso aí eu tive problema aqui, eu usei aquela outra coisa lá, já me poupou metade do tempo que a pessoa que tá lá na caverna, que não fala com ninguém, vai ter que fazer a minha experiência, vai ter que fazer a sua e vai ter que fazer a experiência da terceira pessoa que trocou ideia no mesmo lugar. Então, o lugar onde você está, as pessoas que você troca ideia e a quantidade de exposição que você tem, elas lhe colocam pra frente, saca? Então, assim, a minha sorte, eu digo que uma das minhas facilidades é que eu sou muito extrovertido, né? Eu faço grandes amigos na fila do pão, né? Então, assim, eu converso com muita gente, então eu aprendo também com muita gente, saca? Eu aprendo muito com a experiência de outras pessoas, consigo ouvir a experiência delas e consigo tirar alguns raciocínios a partir da experiência delas com a base que eu tenho. Eu também não acho que tudo que uma pessoa fala... Você consegue filtrar, né? É o fogo que veio do Olimpo, saca? Eu filtro porque eu tenho a minha base também. Uhum. Eu tenho minha base também, que é a parte mais importante do processo. Com a minha base, eu sei, por exemplo, o que foi um ranço daquela pessoa. Por exemplo, eu tenho várias pessoas que têm ranço de Kubernetes, por exemplo. E aí a pessoa teve uma série de interações que foram problemáticas na vida delas, e elas expõem isso com ranço. E aí quando você tem a base, você entende. Você fala, essa pessoa usou errado aquilo ali, hein? Mas eu vou pegar essa parte aqui que ela comentou que é problemático e vou dar uma estudada. Porque isso aqui faz sentido. O que ela falou aqui, essa parte aqui, não faz sentido não. Isso é puro ranço que a pessoa só tá fazendo hate aqui. Sim. Mas essa parte aqui faz sentido. Vou lá dar uma olhada. Sim. Entendeu? Então, filtrar isso através da exposição é bom. E aí, de novo, conecta com tudo que a gente tá falando até agora. Comunidade. Se você tá exposto à comunidade, a gente distribui um pouco a carga do que a gente precisa estudar. Porque se, por exemplo, tudo que eu quiser, dúvida que eu quiser tirar, por exemplo, de API Gateway, eu tenho um grande amigo que eu posso ir lá e consultar. Tipo, o Sumatório, por exemplo. O Sumatório é um cara que manja pra caramba de API Gateway. Toda vez que eu preciso trocar alguma ideia pra validar alguma hipótese, Soma, isso aqui eu tô pensando assim, 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 é isso mesmo? Tô pensando certo ou tô pensando errado? Ele, não, é isso mesmo aí, tem isso, 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 isso. Pronto, eu somo a experiência dele com a minha bagagem e saio com a minha experiência. Com certeza. Então, isso é uma forma de lidar também com essa capilaridade de conhecimentos que a gente tem que ter, com esse leque de conhecimentos que a gente tem que ter, sabe? Que é também, assim, vale o adendo, velho, que isso é importante de falar, a quantidade e a velocidade que as coisas mudam na nossa área é absurda, velho. E aí, eu tô falando com alguém que conhece muito de Kubernetes e posso dizer, velho, eu fico angustiado às vezes quando eu vejo o changelog do Kubernetes, velho. Falei, nossa senhora, já morreu isso? Eu nem tive tempo de aprender. E já desapareceram, já assumiram com o negócio que eu não aprendi. Exato, assim, por um lado é bom, né? Eu nem tive que aprender uma parada que morreu, beleza, mas... Mas é muito surreal, assim, a velocidade que está, né? Então, quando você distribui um pouco a carga, eu acho que isso ajuda a gente a lidar com isso, saca? Tipo assim, eu não preciso aprender tudo, porque eu sei que eu tenho um amigo aqui, um amigo acolá, ou uma amiga que eu posso trocar uma ideia com essa pessoa e validar uma hipótese, que essa hipótese só pode ser validada com alguém que tem experiência. Então eu sento com essas pessoas e falo assim, velho, eu tenho essa hipótese aqui, o que é que vocês acham? A galera com experiência vai me apontar. Então assim, velho, tá faltando isso aqui, aquilo lá, entendeu? Que às vezes você não tem isso no seu trabalho, né? Às vezes você não tem as pessoas com aquele conhecimento do seu trabalho. Aí você sempre vai usar a rede de amigos, colegas, né? Fórum, comunidade e por aí vai, entendeu? Então eu acho que distribuir a carga talvez ajude. E parece até óbvio, né? Isso. Porque, cara, eu tava tendo uma discussão com os meus filhos explicando o que era tecnologia. E que tudo, aparentemente, é tecnologia, né? Desde o fogo, né? Que a gente fez lá atrás. Cara, se não tivesse o fogo, foda-se a internet. Exatamente. Cara, se não tem o que comer, tipo, putz, né? Hoje tá mó friaca em São Paulo, então, tipo, cara, se você não tivesse o que comer, se você não tivesse o que se vestir, onde morar, sei lá, cara, quem se importa com Kubernetes, entendeu? Exatamente. Então, a gente só chegou onde a gente chegou, né, como humanidade, né, digamos assim, porque a gente foi seguindo o próximo passo, né, a gente pegou a experiência do último e foi pro próximo e por aí chegamos, né, e isso é muito legal, eu concordo completamente com você sobre esse lance. Eu, apesar de apresentar o KubeCast, é fácil, olha, o KubeCast é fácil porque eu
tô sozinho aqui, pessoal. Porque eu me considero uma pessoa introspectiva, assim, não sou difícil de fazer amigos, eu tenho muita dificuldade em festa, muita gente, essas coisas, eu tenho bastante dificuldade. Se você me ver, você vai me ver num canto, assim, provavelmente. Mas eu acho mesmo que isso da gente fazer essas conexões com as pessoas é muito importante. Ter conhecido você, Somatório, o Jefferson, que talvez são pessoas famosas que eu conheço, mas, cara, eu sempre falo aqui no Cubicast que eu falo do Paulo, que foi um cara que eu conheci na local web, né? E eu era um sysadmin com uma cabeça tão fechada e tão burra. Eu me considero menos burro agora, mas grande parte disso foi por causa do Paulo. Que ele, tipo, era um cara super pra frente, assim, e ele, cara, esse negócio de DevOps vai mudar a nossa área. Vai mudar. Vamos entender sobre isso, vamos ler, vamos começar a aprender essa parada de Docker e etc. Então, tem até aquela frase, né, que você é, eu não sei se é assim, você é a soma das 5 pessoas mais próximas, alguma coisa parecida assim, mas eu acho que tem muito a ver, talvez não exatamente assim, né, mas tem influência das pessoas, né, no que você sabe, nas suas experiências, é inegável isso, tanto por bem quanto por mal, né. Você vai receber influência e você vai dar influência também, né? Então, vamos mais longe por causa disso, né? E acho que tem tudo a ver com os soft skills, né? Que a gente estava falando de, saber trabalhar na comunidade, né? Poxa, vou falar de novo de 10 anos atrás, né? Mas, 10 anos atrás, ou mais, talvez, tudo que a gente encontrava em comunidade Linux era tipo, como é a sigla para ler a documentação, né? Read the fucking manual. RTFM. RTFM. Read the fucking manual. Cara, se eu tô vindo perguntar, pressupõe-se, e mesmo que eu não tenha procurado em nenhum outro lugar. Eu odeio essa frase, velho. Cara, eu também. Tipo, mesmo que eu não tenha procurado, talvez eu sequer saiba onde eu tenho que procurar. Me dá uma dica. Velho, a documentação de antigamente era um lixo, velho. Exatamente. Isso só piora pros caras. Exato. A documentação de antigamente era um lixo. Você tinha, sei lá, de 100% das coisas documentadas, você tinha 5% de coisas minimamente documentadas, saca? Você tinha, a documentação era ínfima. A linguagem era ruim, a didática era horrível, saca? Sim, era tudo muito crer. ruim. Você tinha que... Eu lembro como hoje, tinha coisas do Squid, por exemplo, que eu aprendi abrindo código. E olha que nem eu era desenvolvedor. Eu tive que abrir o código e fuçar muito para entender por que aquilo ali não funcionava, entendeu? Não tava em nenhum lugar da documentação, não tava no SquidConf, não tava no site, não tava em lugar nenhum, saca? Então, tipo assim, esse modelo antigo era modelo burro, né? Um modelo que não faz sentido nenhum. E aí a prova disso é que essa comunidade as comunidades que faziam muito isso estão no ostracismo, saca? Elas não desapareceram. Quando tem pessoas, você vê lá, as comunidades não existem mais, entendeu? É muito doido. E hoje você vê que as pessoas estão mais dispostas a ajudar e, ao mesmo tempo, receber feedbacks da documentação que elas ofereceram. E aí agora você vê que o nível da documentação, se abre, assim, e aí eu sou... Nesse caso, eu sou até um pouco fanboy da HashiCorp. Nossa senhora, você abre a documentação da HashiCorp, é como se ela lhe pegasse no colo e lhe embalasse, assim, sabe, velho? Tem o Getting Start. É um abracinho, né? Velho, tem o Lab, tem o Getting Start. O Getting Start é como começar, né? Começando, né? Tipo, tem um link que é começando, mostrando passo a passo como é que você começa. Então você quer referência? Tá aqui a referência. Você quer Lab? Tá aqui os Labs. Você quer a documentação, você quer um Getting Start? Tá aqui. Ele lhe oferece vários caminhos, saca? Porque cada pessoa tem um jeito. Se você tá começando, velho, eu quero os 5 primeiros passos pra eu testar essa bagaça. Eu não quero aprender coisa avançada, eu quero só testar, velho, só pra validar a hipótese se isso faz sentido pra mim ou não. Validei, aí ele chega, agora tá essa documentação aqui, que é mais profunda, você precisa se aprofundar. Mas o basicão é isso aqui, sabe? Até mesmo o Kubernetes, velho. A documentação do Kubernetes pra quem tá começando não é ruim, assim, não é das melhores, mas não é ruim. Você consegue fazer o basicão pra começar e você faz, sabe? Então, antigamente não tinha isso. Antigamente não tinha. Até quando você, por exemplo, hoje você vai pegar conhecimentos antigos, né? Por exemplo, vá lá estudar sobre KVM pra você ver. Vá lá estudar sobre libvirt. Pega a documentação do libvirt pra você ver como é que é bem feita, sabe? Então, tipo assim, é complicado, entendeu, velho? É complicado, não dá pra você comparar o que era antes pro que é hoje. Então, por exemplo, por isso que muita gente
do passado tem essa ideia tipo, eu sofri, então outras pessoas vão ter que sofrer também. Nossa senhora, não, que falta de, né? Que falta de humanidade, de socialidade. Pô, se você sofreu, o que eu penso assim, tá? Eu não sei as outras pessoas. Eu penso assim, pô, o que eu sofri, eu não quero que outras pessoas sofram, não, velho. Com certeza. Eu quero que a gente melhore como sociedade, porque se outras pessoas precisam sofrer que nem eu, a gente não vai evoluir enquanto sociedade. Então eu quero que, por exemplo, o que eu passei, que outras pessoas não passem. Não, e inclusive, tipo, pô, é um ponto negativo pra mim. Porque, pô, se eu passei por uma puta dor e eu não fiz nada com isso, cara, a primeira vez que eu escutei, eu acho que foi o Boina. Um abraço, Boina. Abraço, Boina. Eu acho que foi ele, a primeira pessoa que falou, tipo, você quer contribuir com a comunidade e você não sabe codar? Escreve um blog post. Talvez alguém vai cair no seu blog post e vai entender porque o jeito que você falou, ela se encaixou ali e ela falou, putz, era isso que eu precisava. E, poxa, tem tantas formas, né? Eu acho que a gente ficou preso a isso de que, contribuir com a comunidade é ir lá e resolver issues. É ir lá e colocar features. Pô, lógico que é isso. Né? Se você sabe, se você pode, se você tem tempo e etc, pô, faça. O software livre vive disso. Mas, se você pode, se você tem disponibilidade ou se nesse momento as suas habilidades te deixam escrever um blog post, faz o blog post. Pô, total. Colocar um videozinho no YouTube, coloca lá. Pô, tem tanta plataforma, né? Por exemplo, a documentação do Kubernetes. Pô, entra lá na comunidade. Você pode aprender duas coisas. Entra lá na comunidade e você traduz a documentação. Você vai aprender mais seu inglês e vai aprender mais sobre Kubernetes. Porque quando você vai traduzir aquilo, putz, você vai entrar em tantos detalhes e vai derivando. É muito legal, assim, é uma puta oportunidade e você tá contribuindo pra caramba com a comunidade. Imagina, porque a próxima pessoa, ela já vai pegar em português. Total. E aí, de repente, essa pessoa que vai ler em português, ela vai colocar no blog dela, na linguagem do português das ruas, né? E aí, tipo, pô, vai ficar mais da hora ainda. Total, ainda tem esse outro detalhe, que é conectando com o que a gente estava falando, que é o processo de compartilhamento, né? Você que está compartilhando, você aprende muito mais. Porque na hora que você está escrevendo, pelo menos eu faço assim, na hora que eu estou escrevendo, eu falo, velho, eu penso isso aqui, mas será que é isso mesmo, velho? Acho que eu vou validar aqui. Aí você vai lá olhando a documentação, você, é verdade, vou botar um link aqui, eu quero fazer um negócio melhor. Então, tipo assim, eu sou da pessoa que acredita que todo mundo tem uma história pra contar. A galera fala assim, eu estou pronto pra palestrar. Eu falei, está. Talvez depende da conferência que você vai fazer e o assunto que você vai escolher. Mas eu acho que todo mundo tem uma história pra contar. Uma história que vai impactar em algum público. Entendeu? Então, se você pode contar um case, por exemplo, de como foi ser júnior com Terraform e como você chegou onde você tá, é um case. É um case em que eu aposto, inclusive, boto dinheiro pra apostar, que tem várias pessoas que queriam ouvir isso de alguém, porque não sabem por onde caminhar, por exemplo. A mentoria, inclusive, ganha muito adepto, adepta, por causa disso. A galera fala, poxa, eu não tinha caminho, eu entro na mentoria e tenho agora um caminho a seguir, porque lá tá dizendo, estude isso porque a issue é essa aqui, estude aquilo porque a issue é aquela ali, entendeu? Tem um caminho a seguir. Então, eu acho que todo mundo tem uma história para contar. Então, quando você fala, João, que o blog post é uma ótima forma de colaborar, eu concordo plenamente. E assim, muita gente fica, eu não vou escrever sobre isso não, porque eu não sou especialista no assunto. Gente, blog post não é feito por especialista. A gente não tá pedindo para escrever a documentação oficial do projeto, saca? A gente só tá pedindo para você falar o seu ponto de vista daquilo. Inclusive, não precisa nem ser no melhor ponto de vista, não precisa melhor implementação, não precisa de implementação perfeita. Fale sobre a sua implementação. Só o seu. Né? E seja sincero com relação a isso. Você fala assim, eu testei isso aqui, estudei há pouco tempo, estou falando aqui não para dizer qual é o melhor estado da arte, isso aqui é para dizer o que eu fiz, as minhas experiências, os meus achados, os meus pontos de conflito, o que eu não entendi muito propriamente. Então você joga pro mundo o tempo que você perdeu e você salva, possivelmente, a perda de tempo de alguém. Porque, velho, um negócio que eu já vi muito por aí, e eu rezo que isso pegue no Brasil, que é as postagens, micropostagens, né? Alguém chegou, por exemplo, vamos dizer que eu cheguei aqui e passei por um problema aqui no meu Linux aqui, fazendo uma parada no Ansible. Aí eu falo, poxa, que sacada, velho, esse parâmetrozinho aqui me fez resolver o problema aqui super rápido, saca? Talvez não seja o ideal, mas me ajudou aqui. Aí eu faço uma micropostagem, eu faço no meu blog e boto no Twitter. Eu falo assim, galera, fiz aqui uma paradinha, que se você botar menos não sei o que, ele faz isso no Ansible. Pô, dá uma testada aí. Pronto.
Isso pode salvar a vida de alguém, pode salvar o tempo de alguém. A vida não, mas o tempo de alguém ali, saca? A pessoa não precisa passar por toda a dor de cabeça que eu tive, a pessoa não precisa se expor a tudo que eu tive que me expor. Enquanto membro da sociedade, coloquei de volta no pacote, na união de conhecimento que a gente tem, a minha parte. Com certeza. Então, eu encaro que a internet é essa coisa, né? É esse bolsão de conhecimento acumulado de uma soma de pessoas. Então, não espere que o Solomon, por exemplo, que foi o fundador da DOC, até o Patrick Debois, sejam as únicas pessoas que falam sobre esses assuntos que eles tiveram a ideia de criar, entendeu? Não precisa vir dessas pessoas, porque essas pessoas estão ocupadas em lançar outras coisas. Então, você que está aprendendo agora, você pode ser uma pessoa para colocar na sua linguagem, no seu método de didática, que possivelmente é a forma que várias pessoas que estão ao seu redor pensam que nem você. Então você pode sim colaborar. E aí, conectando com o conhecimento, esse método de você ensinar, para mim, e aí funciona para mim, não sei se funciona para todo mundo, quando eu ensino, eu aprendo muito mais. Quando eu escrevi meu livro de Docker, foi a minha maior curva de aprendizado. Foi quando eu mais aprendi Docker na minha vida. Eu tive que ler coisas, abrir código, me debruçar sobre coisas que eu nem pensei que existiam. Então, no processo de eu escrever o livro, então, no processo de compartilhamento, você que está compartilhando é a pessoa mais beneficiada, sem sombra de dúvidas. E não fique com essa ideia do tipo, eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, assim. Não é uma crítica para essas pessoas, é mais um toque, né? Tipo assim, eu fiz um blog post e só 100 pessoas leram. Nossa, gente, 100 pessoas leram? 100 pessoas é gente pra caramba. Exato. Tipo, se 5 pessoas lerem um negócio que eu escrevi, eu vou ficar feliz. Entendeu? Tipo assim, a galera tem uma ideia também que isso, o Instagram, infelizmente, afetou negativamente a vida das pessoas, como se tudo partisse a partir de um K, saca? Não, tudo tem que ter 10 mil views. Gente, a gente não tá falando de um dedinho que você passa e vê uma foto bonita. A gente tá falando de um conhecimento seu, que levou tempo, e nem todo mundo tá preparado para receber aquele conhecimento. A gente tem que perceber também, e aí, o Twitter não é o lugar para postar sozinho isso. O ideal é sempre você ter o seu blog de fora, você posta no Twitter chamando pro blog, mas o conhecimento tá lá no blog. Saca? Porque o seu blog, o que você usa, é um conhecimento que vai estar disponível na internet durante muitos anos. Eu mesmo leio texto hoje de pessoas que escreveram coisas do KVM, por exemplo, há 10 anos atrás, há 7 anos atrás, que são super importantes para mim agora. Imagina se essa pessoa lá no passado falasse assim, não vou escrever isso não. Pô, quem é que usa essa merda aqui? Eu vou escrever para 5 pessoas? Pô, eu salvou minha vida hoje, sacou, velho? Aí, exatamente. Pô, sobre isso, aí eu até ia mandar um abraço pro Marcelo Andrade, ou Marcelo Devres, talvez você conheça. Ele faz essas postagens, ele posta o mesmo lance nas redes sociais, assim. Sim, né? Ele faz essas micro postagens. Então, tipo, ele vai falar lá do EKS, AWS, vai destrinchar, assim, uns lances, umas dúvidas ou uns detalhes, assim, que se, tipo, e podia fazer isso, E dá pra... E é muito legal isso, né? Você poder compartilhar esse lance na sua linguagem, pra de repente, quando a gente fala isso, tipo, pra sua comunidade, porque liga com o que a gente tava falando antes, né? Tipo, a sua realidade. Então, de repente, eu não acredito que com alguns bilhões de pessoas no planeta, a gente não vai casar algumas realidades, né? Na probabilidade aqui, né? Talvez naquele cenário se encaixe e, vai servir pra essa pessoa. E eu também escuto de muita gente a desculpa, né? Bom, vou deixar como a desculpa de que, mas já tem um monte de coisa sobre isso, né? Já tem um monte de conteúdo sobre isso. Mas não tem nenhum que foi você que fez. Exatamente. Não tem o seu ponto de vista sobre isso. Exatamente. Seu ponto de vista é importante, cara. Exatamente. Quantas vezes você já teve, num problema muito complexo, que você teve que ir, pra página 2 do Google? Talvez pega aquele detalhe lá e coloca no seu blog. Coloca no seu microblog, nos seus... Sei lá, né? Eu gostava muito do blog do Boina, que era Dumps Mentais, né? É um lance pra você procurar. E às vezes, eu já procurei coisa e caí em blog post meu. Eu já escrevi isso em algum momento. Eu preciso achar. Eu não me lembro mais. Eu também. É porque eu escrevo pra mim. Eu primeiro escrevo pra mim. Eu não sei se as pessoas perceberam isso, mas é eu falando com o Gomex do futuro, saca?
e um adendo, eu conheci o Bowen a partir do blog dele, sabia? Sério? Tipo, eu na época tava querendo fazer um planet de pessoas de DevOps, e aí eu fui buscando blogs e fui achando. O Dumps Mentais foi um, aí depois, a partir do blog dele, eu conheci ele, assim, nos eventos, ele até veio fazer DevOps dele aqui em Salvador, mas eu conheci ele a partir do blog, olha que coisa interessante. Que da hora, que da hora. Eu queria sair um pouquinho desse lance de soft skills, etc. Eu até vou ler, porque eu escrevi uma frase boa aqui, e não é sempre que eu vou acertar, sobre hard skills ou tech skills. Eu queria saber um pouco sobre você, é uma pergunta sincera, assim. O que você faz, talvez, sobre uma realidade, né? Sobre a realidade dos hard skills ou tech skills, que é tipo, putz, o quanto eu posso alcançar, qual é o nível que eu posso chegar nesse momento, porque não dá pra... Eu tenho limitações como pessoa, eu tenho limitações de tempo, eu tenho outras tarefas, eu tenho que viver também, e, pô, tem outras tarefas também que o trampo vai me dar, e etc. Então, essa realidade versus uma mediocridade, que, tipo, às vezes, eu não sei com vocês, assim, mas, por exemplo, eu vou usar um exemplo não técnico. Então, por exemplo, tá uma friaca em São Paulo, e se você quiser andar de bicicleta, tem que ser de manhã. Porque depois os motoristas não querem deixar você andar mais. Sei como é. Então, acordar nessa friaca 6 da manhã é muito complexo. É muito difícil. Mas aí, tipo, poxa, mas é que eu quero fazer esse lance. Mas às vezes eu vou dar desculpas esfarrapadas pra mim mesmo. Tipo, não, puta, Exatamente. Tá muito frio, ou tá chovendo. Então, às vezes eu vou dizer pra mim, tipo, não, tá chovendo, João, isso é perigoso pra você. Eu já saí inúmeras vezes. Eu tava mais animado e já saí na chuva. Mas nesse dia, né, tipo, putz, não vou, né? E só abracei meu travesseiro e fiquei mais 2 horas. Então, como não cair na cilada da mediocridade? De usar essas outras coisas como, de repente, uma muleta e cair nesse buraco. Concordo. Assim, é uma ótima pergunta, porque aí me permite compartilhar um pensamento, uma visão que eu tenho sobre essas coisas, né? Existe, na minha cabeça, de um tempo pra cá, eu venho materializando mais isso, assim, saca? Que é o mundo ideal e o plano real. O real é que a gente vive, o mundo que a gente vive no mundo capitalista, que o que a gente vende enquanto trabalhador é a nossa mão de obra. E a nossa mão de obra, ela é comprada de um valor melhor se a gente tiver mais qualificação. E a gente sabe, no mundo real, que o nível de qualificação ele é muito acelerado, assim, a quantidade de oferta, de coisa que a gente precisa conhecer, cresce cada vez mais. Então esse é o mundo real. O mundo ideal é o mundo que a gente entende de tipo, pô, velho, se eu acordei, né, cansado e tá chovendo, eu não quero ir, eu poderia não poder ir, né, velho, eu poderia não poder pedalar, mas esse é o ideal. Mas o mundo real foi o que você falou no começo. Falou, pô, velho, se eu não for agora de manhã, eu não consigo de tarde. Então, se eu não for agora de manhã, eu estou dizendo, eu preciso entender, eu preciso falar para mim mesmo, Gomex, você não vai agora, e que fique claro para você, e você falou com você mesmo, né? Que fique claro para você que você tá tomando a decisão de não ir, tá bom? Então, tipo assim, é você assumir o BO, assumir a responsabilidade, não tô falando de culpa, é só a responsabilidade das suas escolhas. Então, por exemplo, e aí trazendo pro meu mundo, né? Tipo assim, pô, eu preciso aprender, sei lá, um conhecimento qualquer. Por exemplo, eu preciso aprender a programar em Go. E aí eu falo, poxa, eu percebo que a comunidade, a área de DevOps, em algum momento, ela já está caminhando para virar um grande grupão de desenvolvedores, né, no futuro. Eu acho que no futuro vai ter o desenvolvedor, a pessoa que desenvolve, especialista em infra, mas a pessoa será uma pessoa desenvolvedora. Essa é a visão que eu tenho, assim, concordo total. Para algum futuro que eu não sei ainda quantificar quantos anos são, mas eu acho que estamos caminhando para lá. E aí eu posso falar assim, pô, não, velho, mas eu não deveria ser obrigado a conhecer programação. Não foi isso que eu aprendi na faculdade, eu não deveria ser obrigado a isso. Beleza, esse é o mundo ideal. Mas o mundo real me fala, como é que você já leu sobre isso? Você não é uma pessoa que está desavisada. Você precisa estudar essa parada. Então, o que é que eu faço? E como é que eu medio isso? Só que aí eu tenho outros elementos na minha vida. Né? Eu tenho um tempo, eu trabalho. E o meu trabalho, ele não me requisita desenvolvimento de software. Eu não tenho demanda no meu trabalho que me permita me expor a isso. Porque isso é um problema que acontece com várias pessoas que querem virar DevOps, por exemplo. Várias pessoas que são da área de sysadmin, que elas não são DevOps, não têm oportunidades, e o trabalho que elas estão naquele momento não oferece essa oportunidade. Então essas pessoas estão entre a cruz e a espada. Eu quero virar algo,
que eu não tenho tempo para fazer. Então elas precisam, aí que entra a parada do mundo ideal e o real. O ideal, na minha opinião, era que você trabalhasse um tempo suficiente e que você tivesse tempo suficiente extra para que você se colocasse para estudar coisas que você queira, para onde você quer ir. Mas a vida, não, infelizmente, não é assim. E aí, como a gente tá vive no mundo real, a gente precisa, eu vou precisar dormir menos, eu vou precisar fazer acordos com minha família, eu vou precisar conversar com o meu trabalho, que eu vou precisar de sair mais cedo alguns dias, se meu trabalho for legal, me permitir que eu estude aqui, que faça algumas coisas aqui, eu vou ter que fazer, porque infelizmente, a gente não vai ter uma pessoa, nem todo mundo tem a possibilidade, por exemplo, de sair do trabalho e ficar sendo sustentado pela família, nem todo mundo conseguiu fazer um pé de meia para poder segurar a onda um tempo, então infelizmente, nesse aspecto, o mundo real me cobra, então você é a pessoa, infelizmente, a responsável por fazer isso. Né? Assim como você falou, eu quero andar de bicicleta, bicicleta é saudável, eu gosto de fazer, me faz bem, e quando eu não vou, eu me culpo. Então se você sabe disso, então você tem que levantar, você tem que comprar uma capa melhor, você tem que conhecer estratégias de como pedalar na chuva, né? Entender que você vai se melar mesmo, entender que você vai ter que tomar mais vitamina C, sei lá, uma série de fatores que você não vai deixar de fazer, você vai criar mecanismos para lidar com isso. Com a falta de tempo, como é que eu faço? Eu quebro isso, eu quebro essa grande coisa que eu tenho que estudar em frações menores. Em vez de eu faço assim, eu vou ler o livro todo aqui de Golang, ou então vou fazer o curso da Ellen Corbis aqui em uma semana. Pô, velho, eu tô me colocando um desafio irreal que eu sei que eu não vou conseguir. Isso é autossabotagem. Isso é muito claro pra mim. As pessoas que fazem esse viradão assim, não conseguem acumular, não conseguem aprender, fazem, se frustram, fica puto e não vão adiante. É muito mais sensato você entender esse equilíbrio entre o real e o ideal. Você sabe, pô, eu preciso também de um tempo para relaxar, como um amigão meu fala, Sebastian fala, descanso também é treino. Não adianta você ficar lendo o tempo todo e não descansar. Então você tem que ler, descansar, assimilar, dorme, velho, vai lá dormir, no sono você a parada entra na sua cabeça, então você tem que estudar devagarzinho. E aí, respondendo diretamente a sua pergunta, como é que lida com essas coisas de hard skill para aprender? Estudando, velho, estudando, se expondo e percebendo, e aí algumas pessoas são assim, percebendo que se você não fizer, infelizmente ninguém fará por você, né? Por mais que tenha empresas legais, que contratam pessoas que não têm experiência, pessoas que não têm habilidade e permitem que você evolua, são pouquíssimos casos que tem isso, são pouquíssimos lugares que oferecem essas vagas, e essas vagas são muito concorridas. Eu conheço várias pessoas que abrem vagas como essa e vê, assim, são 15 vagas com 1.000 inscritos, saca? É um negócio absurdo, então, tipo assim, é muito melhor você fazer o seu corre, você vai se desgastar um pouco, você vai gastar um pouco da sua saúde. Eu não queria que isso fosse necessário, eu não queria que fosse assim, mas é como a vida é, saca? A vida é o que é e você precisa, né? Você, como o Emicida fala, né? Você é o único representante dos seus sonhos, sacou, velho? Você é o representante dos seus sonhos, saca? Se você não faz, velho, infelizmente, não vai ter quem faça por você. Eu falo isso porque eu não quero que soe de uma forma meritocrática, e quem me conhece sabe que eu não tô falando sobre isso. Eu não tô falando desse lugar de, não, se você correr atrás, você consegue. Eu sei que muita gente tá atrás. Eu sei que muita gente não teve a oportunidade que eu tive. Pô, eu vim do interior da Bahia, eu não sou da capital. Eu morei na periferia do interior. Mas eu morei na periferia do interior, mas eu fui a terceira pessoa da cidade que teve computador. Então eu sei o quão privilegiado eu fui. Eu tive computador com 7 anos, pô. Então, pô, como é que se compara uma criança, uma pessoa que teve computador quando criança? Eu tive uma exposição ao computador desde 7 anos, com vários amigos meus que eu tenho hoje, que foram ter computador com 20 anos, com 21 anos, com 22 anos, ter um computador em casa, ter um acesso ao computador. Não tem como comparar, saca? Não tem como comparar a familiaridade que eu tenho com a máquina com a familiaridade de alguém que aprendeu semana passada. Não tem. E aí, o que eu falo pra essas pessoas foi assim, velho, é injusto dizer isso, mas você tem que correr, bicho. Você tem que correr, porque a janela de oportunidade está aberta agora. A nossa área tem muita vaga agora. Eu não sei até quando isso vai dar. Exato. Então aproveita agora que eles estão contratando todo mundo, faz o seu agora, porque depois você ajuda os outros. Agora você precisa ajudar você, agora você precisa correr atrás e entrar. E por isso que às vezes algumas pessoas que têm uma conversa mais próxima comigo, eu não falo isso pra todo mundo, porque fica parecendo um discurso meritocrático, não é isso que eu tô querendo fazer. Mas as pessoas que são mais próximas a mim, eu falo, velho, tem que estudar, ou velho ou velha, né? Tipo, as pessoas que falam comigo no privado, eu falo, tem que estudar, isso aqui,
você tem que aprender isso, tem que isso, tem esse livro aqui que você tem que ler. Eu sei que as pessoas estão querendo só ver Kubernetes, só ver Docker, só ver Terraform, mas ó, se você não souber o que é isso aqui, se você não souber o que é isso aqui, não vai adiantar nada Kubernetes, não vai adiantar nada Docker, dá uma lida nisso aqui primeiro, velho, leia isso aqui, escreva sobre isso, faça sua experiência sobre isso. É que nem academia, velho, infelizmente. Uma coisa que eu aprendi, inclusive, quando eu voltei a estudar inglês. Todo aprendizado, que é um aprendizado de um conhecimento muito novo, que é uma coisa muito disruptiva na sua vida, como a academia é, porque a academia nada mais é do que você danificar seu corpo para que ele cresça, né? Tipo, você machuca o músculo e ele inflama e ele cresce, né? Então, tipo assim, aprender inglês é a mesma coisa, aprender uma tecnologia, a base de uma tecnologia nova é a mesma coisa. Se não tiver doendo, se não tiver incomodando, talvez eu não esteja fazendo direito, saca? Infelizmente, assim, eu tô falando uma coisa que talvez algumas pessoas estejam ouvindo isso e falando, nossa senhora, então aquilo que tava me incomodando ontem, eu tenho que voltar pra fazer? Talvez sim. Tem que voltar. Tá? Porque não tem jeito. Não tem jeito, velho, dói. Por exemplo, quem não é da área de network, quem não é sysadmin, por exemplo, a galera que é mais da área de dev, por exemplo, quando vai ler Tannenbaum, fica, nossa senhora, não é possível que eu tenho que ler isso. Então, deixa eu lhe dizer um negócio. Talvez sim. Então, vai ter que ler. Você vai ter que ler os sistemas distribuídos de Tannenbaum. Ou, sei lá, talvez a galera fale assim, Gomex, pô, você fala pra caralho de Tannenbaum, eu sou fã de Tannenbaum, vai. Mas a galera fala assim, pô, Kurose é muito melhor de redes, então vai ler Kurose, pô. Agora não dá pra você falar que Tannenbaum é chato e não ler Kurose, saca? Se você acha que Tannenbaum é chato, lê Kurose. Agora não dá pra... Não lê nada. Ler nada não é uma opção, saca? Ler nada não é uma opção. Exato. Não saber base a partir de nada não é uma opção. Achar que você vai fazer um curso milagroso e que, velho, o curso milagroso é foda porque ele tem 2 pontos aí que são problemáticos, né? Tem a pessoa que sabe que é charlatanismo que ela tá fazendo, né? A pessoa sabe que aquilo ali não vai dar aquilo que ela tá prometendo, isso é bizarro, mas tem o outro lado também, saca? A outra pessoa, lá no fundo, ela sabe que, assim, nem todo mundo, mas uma parte das pessoas sabem que aquilo ali, porra, velho, é rápido demais, velho. A pessoa não para pra pensar, tipo assim, nossa senhora, não é possível, todo mundo fala que leu tudo e essa pessoa que tá falando que é 6 meses, tem alguma coisa errada. Nossa, liga o alerta, galera, liga o alerta, não cai em pirâmide, porque isso é uma pirâmide da área do conhecimento. Uhum. Pô, se você viu todo mundo falando, todo mundo que você considera falando que é difícil, que leva tempo, que tem que estudar mesmo, não sei o quê, se alguém chegou com uma coisa milagrosa, desconfie. Faça 1 milhão de perguntas, desconfie, porque possivelmente esse método, ele não existe, é um método falacioso, um método que só vai lhe enganar e pior, vai lhe frustrar, porque você vai gastar aqueles 6 meses e no final daqueles meses, possivelmente aquela coisa não vai lhe ensinar nada. Só vai ser 6 meses jogado na lata do lixo, que se você gastasse desses 6 meses, 2 deles e lendo conhecimentos mais básicos, você ia evoluir muito mais rápido. Então, assim, eu acho que essa clareza, que eu espero que as pessoas me entendam quando eu falo isso, eu não quero ser duro com elas, eu tô falando aqui talvez inclusive pra mim. É como se eu estivesse falando pro espelho, saca? Toda vez que eu falo com outras pessoas, eu também falo pra mim, sabe? Eu falo, Gomex, você já protelou demais isso aqui, sabe, velho? Não tem condição. Isso aqui você vai ter que colocar em prática, porque você sabe que isso é necessário, sabe? Então, entender que a demanda do mundo real está aí, que você, por exemplo, eu não tenho mais 20 anos, eu não tenho mais 18 anos, saca? Eu não consigo mais virar noites e noites estudando sem que no dia seguinte eu esteja todo dolorido. Não tenho, eu tenho 37 anos. Tipo, agora, hoje, no dia 14 de junho de 2022, eu tenho 37 anos. 14 de junho. Entendeu? Eu tenho 37 anos. E, 37 anos já é tempo pra caramba. Meu corpo já não é a mesma coisa, minha mente já não é a mesma coisa. Eu tenho outras demandas, eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho família, eu tenho várias outras coisas que eu não tinha quando eu tinha 18, saca? Então, se você tá me ouvindo e tem 18, usa esse gás pra focar nas coisas que são necessárias. Se você puder, claro. Eu sei que nem todo mundo consegue dedicar a quantidade de tempo que talvez seja necessário pra fazer e que a maioria das pessoas fazem. Mas usa o tempo que você puder, velho. Usa o tempo que você puder. Porque, exato. De novo, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Não, e eu acho que tem muito esse lance de usa o tempo que você puder. Eu só tenho meia hora. Usa essa meia hora. Mas usa mesmo, tipo... Meia hora é melhor que nada. Pô, desliga o celular meia hora e usa pra isso. Eu nem tô falando, tipo, não usa rede social, se desliga do mundo. Para, isso é uma mentira. Você vai se frustrar, você vai se desconectar. A gente acabou de falar, não continua conectado ao mundo, tá? Mas, tipo, eu tenho meia hora. Eu tenho 1 hora livre por dia. Usa meia hora pra se divertir e usa meia hora pra você estudar. Eu vou estudar meia hora. Por semana já são 2h30. Relaxa no final de semana. Por semana já são 2h30 e, por mês,
por ano, cara, no ano, a hora que você for ver lá no ano, você já fez o curso de Go todo da Ellen. Exatamente. Aí você pode virar o olhinho do Keanu Reeves e falar, eu sei Go. Pronto. É isso. Exatamente. E uma coisa importante também que você tá falando, e aí para deixar mais claro, que na minha opinião, a constância é mais importante do que a quantidade. Também não adianta você num dia você fazer 5 horas e no resto da semana você não fazer nada. Se você fizer meia hora por dia, talvez seja melhor do que fazer 2 horas num dia só. Com certeza. Então a constância pra mim é mais importante. Com certeza. E de novo, a alusão é igual à academia, velho. Se você fizer pequenos exercícios todo dia durante um espaço fixo de tempo, é muito melhor do que você se matar num dia, destruir seu corpo todo e passar a semana toda sem fazer. Você não vai ter o mesmo resultado. Sim, não, com certeza. Com certeza. E aí, eu vou pra outro tema, né, que é bem ligado a esse. Pô, a gente ligou aqui nossos temas muito bem, que é balancear esse lance. Que tem, por favor, se você tá me ouvindo, não vá, ou vá, tá? Vá no YouTube e coloca Trabalho versus Vida, High Stakes, tá? É um vídeo do Renato Goff. Cara, sério, assista esse vídeo, liga o seu modo crítico, porque esses caras que vendem essas teorias malucas, eles não estão falando nada. O cara passa 3 minutos ou 4, sei lá, falando nada, tá bom? Vendendo uma utopia. Eu gosto muito da frase, eu adoro frases irônicas, eu acho que ironia é um humor muito legal. Que é, tipo, trabalhe com o que você ama e não ame nunca mais nada. É maravilhosa essa frase. Exato, velho. E eu posso afirmar que essa frase é verdade, viu? Trabalhe com o que você ama e você vai passar a odiar o que você amava. Exatamente. Mas que tipo, pô... Eu concordo plenamente. Eu ainda gosto de TI, de tech, de computação, sei lá como você quer chamar essa área. Eu ainda gosto, mas é o meu trabalho, não é tipo meu hobby. Exatamente. Né? Então, eu faço isso, eu trabalho porque eu tenho certos objetivos. Um deles é manter os boletos pagos, né? E alguns outros objetivos. Um objetivo importante. É um objetivo importante, né? Tirar o nome do Serasa, né? Sei lá, essas coisas. Então, tipo, eu tenho certos objetivos. E uma vez eu escutei um cara falar, eu gostei muito, que ele falou assim, cara, que talvez seja derivado de um ditado, né? Que tipo, pra quem não sabe pra onde tá indo, qualquer caminho serve. E esse cara falou um lance que eu guardei bastante, cara. Faz muito tempo isso. Ele falou assim, às vezes você não tá satisfeito com quanto você ganha, porque você sequer definiu quanto você quer ganhar, aonde você quer chegar. Então, às vezes, você já tá ganhando, tipo, muito mais grana do que você precisaria, ou do que você nunca sonhou ganhar, e você poderia já estar satisfeito, mas você ainda tá naquele corre maldito, ou, às vezes, você tá, tipo, com preguiça, sei lá, né, e você poderia ir muito mais longe, né, mas você também não definiu qual era a meta, então não tem como, né, não vai dobrar essa meta quando chegar, mas você não definiu, você nem sabe para onde você quer ir, onde você quer chegar, né, então, como eu vou balancear se eu sequer sei isso, né? Se eu sequer sei o que eu quero aprender, qual é a minha meta desse ano? Pô, esse ano eu quero aprender Go, beleza? Como que eu posso fazer isso acontecer? Que negociação? Eu gostei muito do que você falou, né? Tipo, pô, eu vou negociar com a minha esposa, vou negociar com meu filho, ou de repente negociar com o meu trampo. Pô, que trampo não vai... Os trampos ruins provavelmente não vão gostar. Mas que trampo não vai gostar? Que chefe legal não vai gostar de ouvir você chegar lá no one-on-one e falar assim, cara, eu queria poder tirar, tipo, sei lá, 1 hora, 2 horas por semana, porque eu tô estudando Go. Pô, se o chefe não gostar, dá esse feedback pra ele. Fala pra ele escutar o Cubicast. Tipo, pô, cara... Dá uma olhada naquele Cubicast lá. Ela tá querendo se desenvolver, ela tá querendo aprender mais e etc. Vai ser benefício pra todo mundo, a empresa vai ganhar. Total. Ó, e se você... eu vou aproveitar que se você for um chefe de alguém e que estiver ouvindo esse podcast, né? Quando você estiver fazendo one-on-one com o seu liderado ou liderada, faça questão de falar pra ele ou pra ela que a comunicação é segura. Que essa pessoa pode apresentar uma coisa que ela quer estudar e que você está aberto ou aberta para isso. Porque às vezes as pessoas não falam porque
a pessoa que tá ali com ela acha que não vai receber de uma forma boa, Pode crer. a comunicação não tá colocada desse jeito. Então, assim, deixe claro para que a pessoa se sinta à vontade, inclusive, de perceber que isso é possível, porque às vezes a galera tem uma noção doida, como se... que aí o Brasil tem uma lógica de trabalho bem louca com relação a isso, assim. A galera acha, boa parte dos chefes, infelizmente, acha que é dona da vida da pessoa, assim, saca? Aquele trabalhador ali é tipo quase um escravo, saca? Você é dono da mão de obra daquela pessoa, um negócio meio doido. Mas a gente precisa quebrar com isso e perceber o que você tá falando. A maioria dos lugares legais, todos os lugares legais e a maioria dos lugares perceberam que se a pessoa que trabalha ali, ela tá se colocando para aprender coisas novas, aquilo é bom pra empresa. E eu não tô falando nem do chefe ser legalzinho, assim, é só o chefe ser inteligente, saca? Se ele percebe... porque tem muito chefe burro por aí que vai querer que você fique fazendo a mesma bobagem pra sempre e paciência, saca? Você precisa perceber que você tá nesse lugar ruim pra sua carreira e procurar sair dele o mais rápido possível. Estudar as coisas que os outros lugares precisam e cair fora daí. E se você é um chefe ou chefa que não quiser perder o trabalhador ou trabalhadora legal aí, ó, se liga, oferece um ambiente de trabalho ok para que ela possa fazer isso. Né? Eu concordo e eu acho que fazer esse apelo vai ser importante. Tomara que ajude. Se ajudar uma pessoa, eu fico feliz. Com certeza. Pô, com certeza. E aí, como que você faz, Gomex, esse balanceamento, assim? Porque, pô, eu tenho certa inveja, né, de quando você faz aquela caixinha lá de dúvidas da rede, né? Você tá deitadão na rede aqui, ó, manda a dúvida. Manda as dúvidas de Terraform que eu vou responder de cabeça aqui da rede, porque eu não vou voltar lá pra mesa pro computador. Como balancear isso? Porque, trazendo, você falou muito bem sobre esse mundo real, né? Eu acho que também tem momentos da nossa vida. Porque, pô, já teve momento da minha vida que eu tive 2 empregos. Eu já falei isso em outros Cubicast. Trampei em 2 lugares. E corri pra caramba. Agora, tô em outro momento, tô trabalhando num só e beleza, né? E um lugar que eu não lhe esfola, é um lugar que ele permite ter vida social. Exatamente. Entendeu? É um lugar que se preocupa com a quantidade de vezes que você faz hora extra, né? Não é um lugar que você tá fazendo hora extra o tempo todo. Eu já fiz 200 horas extras, velho. 200 horas extras. Nossa! Eu já dormi dentro do data center 2 dias seguidos. Já passei, sem sair do trabalho, fiquei 48 horas dentro do trabalho. Nossa! Saca? Tipo assim, é uma outra realidade, de um outro tempo, saca? E as empresas hoje percebem que isso não é legal pra você. Então, é um outro momento que você consegue ter umas outras visões. Aí a pergunta é, como é que eu balanceio assim? Infelizmente, eu tô também agora fazendo, saca? Porque a pandemia me colocou no nível de estresse e de quantidade de coisa pra fazer que eu não tava preparado pra fazer, saca? Tipo assim, eu assumi com várias consultorias, né? O curso consome bastante tempo, não sei se a galera percebe, mas eu tô interagindo bastante nos cursos que eu tenho com a Linux Tips, né? O trabalho também me colocou uma série de demandas que não tinha me colocado antes por conta da pandemia. Eu acho que todo mundo, assim, deu uma ativada legal, assim, saca? Na quantidade de coisas que tava fazendo. E eu não sei se vocês perceberam, assim, no trabalho de vocês, assim, parecia que a gente tava trabalhando o dobro, todo mundo, assim, saca? Como se o fato de todo mundo estar dentro de casa criou uma ideia que tava todo mundo trabalhando, saca? Tipo, e aí a gente teve que produzir muito mais, saca? Porque tava todo mundo produzindo e todo mundo tava acompanhando isso. E eu acho que agora a gente tá dando, pelo menos lá na empresa, várias pessoas perceberam isso e felizmente eu tô trabalhando num lugar que olhou pra isso com um carinho maior, né? E aí a galera me vê criticando muito empresas por aí, mas quando a empresa faz o negócio certo, eu também gosto de pontuar, né? A empresa, ela teve vários momentos da pandemia que ela falou assim, galera, tem aqui, tá um momento difícil, um bocado de gente morrendo no mundo todo, tal, tá aqui, ó, 3 dias de folga, que vocês podem tirar aqui, eu aconselho que vocês tirem pelo menos os 3 dias corridos, só alinha com o seu chefe pra isso não impactar no seu time e tal, então, tipo, você teve um cuidado bacana da empresa pra que isso, né, ajudasse, e hoje tem um benefício que eu acho que é um dos melhores benefícios que eu tenho hoje, inclusive, que eu trabalho uma sexta sim, uma sexta não. Então não sei se vocês já viram, às vezes eu posto as coisas da praia, pá, porque toda sexta que eu tô trabalhando eu vou pra praia, se não estiver chovendo, sabe? E aí esse balanceamento não é um negócio natural, porque uma coisa importante também, que a gente tá aqui fazendo esse podcast, como se eu fosse um grande especialista desse assunto que eu tô falando. Eu tô exercendo aquilo que eu falei pra você no começo, eu tô falando do meu ponto de vista. Sim. Isso não quer dizer que é a coisa ideal, que é a coisa perfeita, e que nem eu sou a melhor pessoa pra falar sobre isso. O João me convidou porque, né, eu posso falar porque ele achou que eu tenho bastante experiência no assunto, e eu tô tentando passar isso pra você, né? Mas entenda isso como o Gomex ele falando a visão dele. Não é escrito em pedra, não é a verdade, saca? É a visão do Gomex. E aí a visão sobre a parada do balanceamento é entender o que você falou. Existem momentos da vida que você precisa dar uma esticada em um e depois dar uma folgada no outro, saca?
Porque quando você estica demais um lado, a corda sempre parte, saca? E aí, quando a gente tá falando de corda partir, na maioria dos casos, a gente tá falando de burnout, que é na mente, né, velho? Uma coisa é você distender o braço, saca? Se você estende o braço, você vai tomar um remédio, já tem uma série de... A medicina evoluiu muito bem nessa linha de, por exemplo, se eu distender o músculo, eu sei como é que o músculo se recupera, eu sei que eu preciso de tempo para... Quanto tempo eu preciso parado para ele voltar, eu sei que eu preciso fazer o que eu não posso, mas porra, o conhecimento da mente é uma parada que a gente ainda talvez não evoluiu o suficiente na medicina para entender os desgastes que a gente faz com a vida que a gente leva. A vida que a gente leva, a quantidade de exposição, a quantidade de traumas, a quantidade de problemas, a quantidade de coisas que a gente passa, a quantidade de coisas, notícias ruins que a gente lê, a quantidade de notícias ruins que a gente ouve dos amigos, é absurda, velho. E aí, assim, pra gente lidar com tudo isso, a gente tem que estar preocupado muito bem com a nossa mente. Então, você tem que dar um gás no momento. O que é que eu faço, né? Eu percebo que às vezes em algum momento eu dou uma desacelerada, eu ganho um pouco mais de fôlego, eu aproveito para descansar, eu aproveito para olhar para as coisas que eu faço no meu trabalho com uma visão menos afobada, menos ansiosa e mais clean, né? mais tranquila. Eu consigo olhar, por exemplo, eu fiz por exemplo, um caso clássico que aconteceu comigo agora semana passada. Semana passada eu fiz um deploy super problemático, nosso time tá passando por uma restauração grandona, outros times também, e tinha uma demanda que a gente tinha que fazer um deploy de uma funcionalidade nova que a gente fez daquele jeito, né? Tipo assim, ó, vai ter que entrar. E aí a galera falou, galera, desculpa, a gente não vai poder adiar, normalmente a gente adia, mas essa vai ter que ter, porque a gente vai ter que apresentar assim, assim, assim. Aí beleza, vamos fazer o nosso melhor esforço. Eu dei um gás absurdo, saca? Absurdo, tipo, virei à noite, corri atrás de coisas, fiz teste, validei hipóteses, não sei o que. Eu falei, ó, galera, o que a gente pode fazer pra segunda é isso aqui. Depois a gente ganha um fôlego e eu vou olhar para isso com maior tranquilidade, vou dormir pensando nisso e vou olhar para isso com outro jeito. E foi o que eu fiz. Então, existe um momento de puxar a corda, mas você tem que lembrar que existe um momento de você folgar a corda também, saca? E aí você folga e você olha pra isso de um outro jeito. Legal. E essa parada de escolher hobby é super importante, velho. Super importante. Ó, tira isso da sua cabeça de achar que você trabalha 8 horas por dia e o seu hobby é codar nas outras 4, saca? Antes de dormir. Velho, assim, eu sei que você pode fazer isso, eu sei que se você estiver no speed de estudar, entenda isso como você apertando a corda, saca? Exato. Trabalha 8 horas e codo 4. Não é hobby, é você apertando a corda. Você tá querendo crescer rápido, beleza. Se você coloca na sua cabeça que isso é um speed que você tá dando e que depois você vai afrouxar, suave. Agora, não coloque isso como uma meta de vida. Não coloque isso como se isso fosse sua vida, como se você fosse aguentar para isso, porque não vai conseguir, velho. Eu tive em processo de pré-burnout em alguns momentos. Trabalhei em empresas que me colocaram em situações bizarras, de um nível de trabalho super tóxico e que eu não aconselho para ninguém por dinheiro nenhum no mundo, sabe? Então, assim, a visão que eu coloco pense que esse limiar, né, esse balanceamento entre vida pessoal e vida de trabalho, né, vida de sua vida corporativa, de trabalho, ela precisa ser mediada por você. E ela não é estática. Ela não é 50-50, saca? Às vezes você vai fazer 60-40 pro pessoal. Às vezes você vai precisar tirar 2 semanas de folga porque você tá estressado. Por exemplo, essa semana agora, que é feriado nacional, né, na quinta-feira, a minha sexta é sexta livre, né? Aí eu vou tirar quinta e sexta. Eu falei, ó, galera, normalmente eu não tiro a sexta livre quando tem um feriado na mesma semana, pra não ficar muito coisa. Mas essa semana eu vou tirar, tá? Porque eu tô precisando. Ninguém titubeou, saca? Ninguém falou nada. Não, beleza, vai lá, Gomex. Você tá precisando. É eu folgando a corda pra ter minha mente ter tempo para poder aprofundar isso. Por exemplo, eu vejo o João lá andando de bicicleta lá no Instagram, eu falo, caralho, velho, porra, tanto tempo que eu tô sem tempo para andar de bicicleta, que é uma parada que eu curto muito, né? E eu tô construindo, né, minha vida para que o andar de bicicleta caiba. Porque é um negócio que me faz bem, saca? Você tem que perceber pra você o que é que faz bem pra você. Por exemplo, na pandemia, agora nesse segundo ano da pandemia, eu descobri que, tipo, molhar as plantas, tomar conta de planta é uma parada massa que me relaxa, saca?
e agora a nossa casa tem umas 100 plantas aqui em casa agora, tá parecendo um Pantanal aqui. Entendi. Mas... Gomex na floresta. Exatamente, você vai descobrindo as coisas, saca? Por exemplo, essa parada que você falou da rede. Pô, velho, eu adoro deitar na rede, sabe? Tipo assim, eu acho um negócio que me relaxa. E às vezes é 5 minutos, 10 minutos, sabe? Se, por exemplo, se tem gente que curte LP de vinil, pô, se você puder ouvir o vinil durante 5 minutos e aquilo ele relaxa, faça, saca? Os 5 minutos vai lhe fazer bem. Por exemplo, tem gente que gosta de tomar banho ao longo do dia porque isso vai relaxar, você bota a cabeça ali, não sei o que. Faça, descubra o que lhe faz bem. Interrompemos essa edição do Cubicast para informar que deu ruim a gravação. Por problemas técnicos, a segunda parte foi gravada separadamente um tempo depois, e o nosso host sobrevivente João Júnior explica tudo para vocês em instantes. Boa noite. Olá você que ainda está aqui nesse episódio. Permaneça. Você vai perceber que teve um glitch aqui e o cenário mudou um pouco, eu mudei um pouco, minha braba diminuiu, né? Você pode ver, magia do cinema. Tá? Na verdade, a gente teve um probleminha técnico aqui e, dentre isso, né, passou uns 15 dias, ou talvez mais agora, pra gente gravar esse final. Mas eu não podia entregar meio episódio com o Gomex. Então a gente falou um pouquinho antes sobre o DevOps Days, que já ia acontecer. Bom, nesse momento já aconteceu, tá? Inclusive, tô aqui ó, com a blusa do DevOps Days, olha que blusa bonita. Eu queria agradecer, porque o evento foi top demais. Daqui a pouco vai ter os vídeos para você poder, você que não pôde participar, para você poder assistir. E para essa pessoa que escolheu esses blusões, olha, você tá tão de parabéns, porque esse é o primeiro blusão que tem uma touca suficientemente grande para caber a minha Big Head. Ainda sobra touca. Muito top. Que massa. Eu também tenho a cabeça grande também, eu passo por esse problema também. Cara, melhor blusão que eu já tive na vida. De longe, assim. Tá bom? Mas vamos terminar nosso episódio aqui, Gomex. A gente falou sobre medo de perder as coisas, né? Medo de perder alguma informação, então FOMO. Mas eu queria terminar com o inverso dele, né? Que existe o JOMO, né? Que seria Joy of Missing Out. Então, a alegria de perder as coisas, ou, né, traduzindo para o português comum, seria saia do Twitter e seja feliz. Mas às vezes não precisa talvez ser tão radical, ou às vezes precisa. O que você acha? Depende do que você está buscando perder, né? Porque a parada o que eu percebo assim um pouco, não vou falar muito sobre o FOMO, mas só para fazer essa comparação é importante falar rapidamente sobre o FOMO. A grande problema do FOMO é como se a gente precisasse o tempo todo ficar atualizado sobre tudo, né? Tipo assim, a gente não pode perder nada, tal. Então essa parada é muito foda, mas e aí quando você vai para a ideia de você ter algum prazer em tipo e não estar acompanhando tudo, tem a ver com o fato de você lidar bem com o que você está perdendo, né? Então, por exemplo, as tretas do Twitter. As tretas do Twitter é algo que eu tenho uma maior alegria de perder, sabe? Eu não tenho interesse nenhum, sabe? E olha que eu gosto da fofoca. Eu sou uma pessoa fofoqueira, assim. Eu gosto da fofoca, né? É uma parada que eu curto. Só que eu já percebi que as tretas do Twitter, elas são além da fofoca. Tipo assim, é um negócio tóxico, sabe? Um negócio que não agrega nada, nem é bacana no ponto de vista da fofoca, sabe? Porque não é fofoca. Sim, nem a fofoca não é legal. Tipo assim, não é nem fofoca, é um negócio que eu acho que é além da fofoca. Na real, eu acho que as tretas do Twitter é uma estratégia de engajamento de pessoas bizarras. Tem pessoas que são bizarras, que usam essa estratégia do Twitter para engajar e se tornarem referências desse público bizarro. Então, por exemplo, nisso aí, perder isso é um negócio que eu tenho muito prazer. Quando as pessoas falam assim, pô, você viu a treta de não sei o quê? Eu falo, eu não vi, velho. E assim, eu não quero nem saber, eu não quero ver. Então, tipo assim, a felicidade de perder isso é um negócio que pra mim é muito suave, assim, sabe? E essa é a parte fácil, né? Mas outras coisas que você garantir que você vai ter uma perda, né? E que essa perda não lhe gere uma ansiedade do tipo, eu perdi, e sim você fala, tudo bem eu perder. Não chega a ser uma alegria, mas também pode ser um esquema do tipo, tá de boa, velho, tá tranquilo, né? Essa sensação de auto se acomodar também, entender que você não vai acompanhar tudo, sabe? Por exemplo, por muito tempo o Kubernetes foi um assunto assim pra mim, sacou? Tipo assim, eu tava correndo atrás de muitas coisas
E eu falei, olha, Kubernetes, eu não vou correr atrás da velocidade que tá todo mundo correndo. Eu tô correndo atrás, por exemplo, do Terraform, tô correndo atrás de muitas outras coisas. Depois eu olho isso com calma. E eu olhei depois, né? Eu tô falando isso quando eu comecei ali a carreira, foi um negócio que eu tava me ambientando e foi acontecendo. Então, tipo assim, você entender que quando você pega o básico, o aprofundamento vem depois. E você é uma pessoa só, sabe, velho? Assim, você é uma pessoa só. Não dá, por exemplo, hoje, por exemplo, com as conferências online, não dá pra você ficar atento a tudo, sabe? Eu acho que mesmo a galera que usa Kubernetes no seu dia a dia, por exemplo, não tá por dentro de tudo. Kubernetes hoje virou um universo, né? Por exemplo, se você fica muito atento, por exemplo, as coisas saem API Gateway, você não sabe muito bem o que está acontecendo em segurança, sabe? E olha que você está dentro do Kubernetes, é uma parada complicada. Então, tipo assim, lidar com a evolução das coisas, não uma pegada do tipo, meu Deus, eu tô atrasado, sabe? É tipo, que bom que as coisas estão caminhando, estão evoluindo, sem que eu precise estar completamente atualizado sobre isso, sabe? Porque eu tô tranquilo com isso, assim, em algum momento eu vou pegar, e você pega, sabe? Porque tudo é experiência, sabe? Se você é colocado numa situação que você tem a oportunidade de ter uma experiência naquilo, você vai pegar. Algumas pessoas pegam mais rápido, outras pegam mais lentas, mas todas as pessoas pegam, é só uma questão de exposição. Exposição e também possibilidade de aprendizado, né? Porque às vezes você é colocado nos riscos de uma forma muito tipo, apaga esse incêndio aí. E aí você acaba não aprendendo muito. Você só botou um tapa-buraco ali e bola pra frente, entendeu? Sim. Você aprender com aquilo, você ter tempo de, beleza, tô aqui no sufoco e tenho que dar uma resposta rápida. Para dar essa resposta rápida, eu só consigo dar me preparando previamente. Não tem como eu tomar conta de um negócio que eu não tenho preparação prévia, sabe? Tipo assim, eu sendo a pessoa responsável, eu sei disso. E por eu saber disso, tudo que eu me responsabilizo, eu penso, eu consigo dar conta disso? Quantas coisas eu já tenho? Quantas coisas eu já faço? Então, essa conta é importante fazer, porque na prática não é o que se opera, né? Porque na prática é o que se cobra. Né? As pessoas cobram, independente de se você se preparou ou não. Você tá ali, a pessoa, e aí, velho? Me ajuda aqui. Aí você vai lá, passa pela situação, aprende com ela e depois bola pra frente, entendeu? E sempre, tudo que aparecer, a minha dica eu já dei na parte 1 desse episódio, vou agora dar a parte 2, a dica é foque no básico de cada coisa. Foque no assunto mais elementar de cada coisa. Então, cada vez mais, por exemplo, quando aparece uma ferramenta nova de observabilidade, por exemplo, que é um assunto que eu tenho me interessado muito ultimamente, sim, eu penso assim, o que isso é diferente do Prometheus, saca? Qual é o grande tchan que ele traz? Ah, não traz nada diferente, é só a linguagem que foi usada diferente, só o UI que é diferente. Aí eu falei, tá, beleza, no dia que eu precisar, eu vou botar ela para testar junto com o Prometheus e vou decidir. Porque no final, se é tudo igual, não preciso correr atrás disso. Eu tenho muitas outras coisas para correr atrás, sabe? Então, eu acho que esse joy por perder alguma coisa tem a ver com o fato de que tá tudo bem, saca, velho? Tipo assim, tá tudo bem. E a maioria das pessoas que se cobram muito, assim como eu falo, inclusive eu tô falando aqui de uma forma, e eu falei isso da última vez, falo de novo, eu tô falando isso aqui de uma forma como se eu colocasse tudo isso em prática, saca? Na verdade, não, assim, eu tô falando, inclusive, o exercício que eu faço, eu tento fazer também. Então é como se eu estivesse falando para que eu depois, quando eu for ouvir o podcast que eu irei ouvir, eu também terei um ouvinte da minha própria palavra. Eu também tento, não, velho, presta atenção nisso aí, lembra o que você mesmo falou, coloque isso em prática, sabe? Porque não é fácil, porque eu falo isso porque é a minha consciência falando, né? O meu eu consciente falando. Só que às vezes o inconsciente ele opera, saca, velho? Ele opera, tipo assim, o processo de ansiedade não é um negócio consciente, você não opta por, eu quero estar ansioso e eu quero ficar frenético. Não, você não quer aquilo, mas aquilo acontece. Por quê? São os receios do mundo que a gente vive, são os receios do mundo capitalista que a gente tem que, nossa, e se aparecer 5 tecnologias e eu não souber a quinta, e isso for necessário para eu continuar subindo de carreira, porque a inflação tá aí, né? E isso é um negócio que a galera fala pouco, tipo assim, nosso dinheiro tá valendo menos, velho. Cada dia. Nosso dinheiro tá valendo menos. Cada dia mais, cada dia menos o seu dinheiro vale. E aí, essa progressão salarial tem a ver com a sustentação do atual padrão de vida das pessoas. Sim, então, o mínimo, né? Querendo ou não, a galera fala como a política não influencia na vida da pessoa, quando na verdade está intrinsecamente ligada com o processo de adoecimento, de problemas psicológicos e tudo, entendeu? Porque você está ali o tempo todo correndo atrás. Você fala, nossa, o que eu fazia
há 2 anos atrás com o mesmo dinheiro, eu não faço agora. Então, tipo assim, talvez eu precisasse de aumento. E para precisar de aumento, que normalmente você pensa automaticamente, eu preciso saber mais. E para você precisar saber mais, você precisa entender qual é o benchmark da sociedade. Você fala assim, poxa, eu olho para o Twitter, e isso é importante falar também, eu olho para o Twitter e vejo pessoas falando o mundo ali, eu preciso saber esse mundo, sabe? Quando na verdade, se você quando você vai em evento, e o DevOps é muito bom para isso também, você troca uma ideia com a pessoa ali presencialmente, você percebe que a pessoa também tem uma série de inseguranças. As pessoas falam sobre coisas, mas não é como se elas fossem profundamente especialistas em tudo que fala, saca? Porque também tem essa ideia de que você tem que ser especialista para falar sobre cada coisa. Isso acaba gerando também uma certa sensação que tá todo mundo na frente e você atrás, sabe? Eu acho que talvez sentar com essas pessoas e conversar, pô, velho, isso aqui que você estuda, qual o nível, assim, o que você está estudando, o que você já sabe, o que eu deveria saber, né? Então, assim, esses são mecanismos que eu tenho usado individualmente para lidar com isso. Isso não quer dizer que eu sou um monge tibetano e que eu atingi o nirvana, eu tô fazendo isso. Eu só tô falando... Nada me afeta. Exato, não afeta pra caramba, assim. Afeta, assim, super me afeta isso. Não, total. Não, eu fico pensando muito nisso, assim, eu fico pensando, na verdade, eu fico tentando olhar para as pessoas, como as pessoas se comportam e ver qual é o papel que eu tenho nisso, né? O papel, eu como formador de conteúdo, como criador de conteúdo, né, como pessoas que estão ali produzindo material, qual a minha parcela também, saca, de problema, de culpa eu tenho nesse negócio mais geral de falar, poxa, as pessoas estão falando sobre várias coisas o tempo todo, e qual parte eu ajudo e qual parte eu impacto negativamente nisso, sabe? Sim. Então, eu acho que episódios como esse são importantes pra gente, eu tento falar isso no Twitter muito, assim, mas episódios como esse é importante a gente falar que as pessoas têm, as inseguranças que as pessoas sentem, são as seguranças que todas as pessoas que estão ali como, entre aspas, referências também sentem, entendeu? As pessoas se sentem também que estão ultrapassadas, e inclusive, né, e há inclusive alguns psicólogos e pessoas que falam sobre isso, que o processo de ansiedade você pode usar como uma ferramenta para você se impulsionar também, né? Tipo assim, às vezes o processo de você ficar ansioso tem a ver com estímulo. Você fala, nossa, eu tenho que olhar para isso aí. Mas aí o que você faz dali para frente, que é o seu exercício mental individual de como lidar com isso. Né? Tipo assim, poxa, bateu ansiedade e fala, nossa, esse assunto é um assunto completamente novo e eu tô completamente por fora. Beleza. Até então tudo bem, na minha cabeça, né? Na minha leitura. Até então tudo bem. A ansiedade me tirou do meu automático e me colocou numa zona cinza, uma zona que eu não estava antes. Quer ver, assim, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Quando eu descobri a API Gated. Nossa, aquilo pra mim foi, tipo assim, eu falei, meu Deus, então, tipo assim, quer dizer que é um negócio completamente novo, sabe? Tipo assim, é uma forma de você lidar com a API completamente nova que eu nunca tinha pensado antes. E já tem toda um catatal de informações. O mundo, tipo assim, tem um SIG dentro do Kubernetes falando sobre isso, tipo assim, tudo bem que isso esse meu clique aconteceu antes do SIG acontecer. O SIG, na verdade, quando o SIG foi aberto lá, o grupo de trabalho lá do Kubernetes API, foi mais uma consolidação nossa, tá vendo como eu tava certo? Tipo, quando esse clique bateu na minha cabeça, eu fiquei desesperado, assim, no primeiro momento. Eu falei, nossa, eu tô muito atrasado. Meu Deus, e agora? Sabe? Aí depois eu falei, calma aí, velho. Beleza, calma aí. O que é isso? Vamos lá estudar o que é isso. Vou lá estudar. Falei assim, beleza. Agora eu entendi minimamente o básico. Fui lá o básico. Eu não fui estudar a ferramenta. Eu não fui estudar como implementar nada. Era o básico. Tipo assim, o que é API Gate? Aí eu fui estudar. Beleza, agora eu estudei. Vou ver 2 cases aqui. Aí eu vi os 2 cases. Agora eu tô ligado. E aí, eu coloquei na minha lista de coisas a exercitar, meus laboratórios, falei assim, API Gate tá aqui, nesse nível de importância. Na hora que eu tiver a oportunidade, eu coloco em prática. E eu coloquei. Quando chegou o momento, eu já sabia o que era, e aí eu me preparei para colocar em prática e coloquei. Isso tem a ver com uma certa estratégia de como lida com a ansiedade, sabe? Assim, eu tô falando de um caso de sucesso, porque tem vários casos de fracasso também, de que eu fico ansioso, não consigo sair do lugar, e a ansiedade só faz me paralisar, e eu queria me mover para fazer algo, eu acabo não estudando, porque eu tô me culpando de não ter estudado, e acabo não estudando, e aí impacta em outras coisas. Acontece, mas esse é o mecanismo que eu pensei depois de algum tempo, de como lidar com isso. Do tipo, de como eu ter a felicidade de estar perdendo algo, mas porque eu sei que na frente eu vou tomar conta, sabe? Não tá fora do controle. De colocar no lugar, né? Tá na fila e tá tranquilo, né? Não tem a necessidade de saber tudo
exatamente agora, né? Exato. Eu acho que a pandemia, de certa forma, nos colocou nesse lugar também, porque o fato de a gente estar isolado dentro de casa também nos isolou, porque a maioria das empresas não estavam preparadas para lidar com a socialização dentro do contexto de pandemia. Então, quando você está em casa, você está sozinho em casa, consumindo Twitter e trabalhando. E aí, a maioria das empresas não faz um processo interno, por exemplo, das pessoas compartilharem o que estão fazendo. Não é comum isso, sabe? Não é comum as empresas, por exemplo, as pessoas dentro começarem a apresentar coisas que estão fazendo, mostrar novidades. Não é comum. Então você ficou isolado dentro de casa, vendo o Twitter de um monte de gente falando sobre um monte de coisas. Aí você fica desesperado. Você fala, nossa, não, eu tô muito atrás, eu ganho muito além do que eu mereço, eu sou uma fraude, saca? Tipo assim, e aí você nunca tentou pra sentar com as pessoas. Talvez um grupo de... Como é? Que nem aqueles alcoólicos anônimos. Sendo um grupo de pessoas falam assim, então, galera, eu sofro disso e eu sinto assim, assim, assim. E as outras pessoas vão conseguir se identificar. Olha pra você e fala assim, nossa, é uma coisa que eu passo, olha aí, eu passo exatamente isso. E tipo, e essa pessoa passa, tá tudo bem eu sentir isso, né? E é o que eu falo, assim, no final das contas, na minha opinião, se tá todo mundo fudido, ninguém tá fudido. Entendeu? Tipo assim, se tá todo mundo, né? Se tá todo mundo no mesmo barco, ninguém tá fudido, porque no final das contas, o mercado são as pessoas, né? Então, se você imagina que tá todo mundo passando por um mesmo barco, claro que vai ter super gênios aqui, super gênios ali, mas a maioria das pessoas estão passando pela mesma situação que você. A maioria das pessoas também estão afogadas em um mar de necessidades básicas da sua família e de aprendizado de trabalho, e como lidar com essa nova vida, né, velho? De como lidar com essa nova vida que você tá em casa gerindo tudo. Da sua carreira, você, basicamente tudo. Pode entendeu? É verdade. É complicado. Não é fácil. Assim, eu queria falar que não é fácil. Eu falo de uma forma como se fosse fácil, mas não é. É muito complexo. Inclusive, a gente tá gravando esse episódio, mas a ideia dele veio bem antes, né? Então, você que tá ouvindo aqui, que não ouviu a última série que a gente teve, que é sobre DevOps ordinário. Então, tudo isso veio de uma mesma conversa lá no Twitter que a gente teve. Então, no Twitter não tem só coisa ruim, também, às vezes tem alguma coisa boa aí, umas discussões. Exatamente. E que a gente gravou exatamente sobre isso, né? Sobre atividades ordinárias, que o dia a dia do DevOps não é subir um Netflix por dia, né? Putz, o dia a dia do DevOps é muito atividades ordinárias, exatamente. Então, ouve lá, se você não ouviu, né? Talvez é um pouco mais para acalmar essa ansiedade e saber que realmente está todo mundo nesse mesmo barco, né? Que tem o backlog infinito do Gira, todo mundo tem, fica tranquilo. É isso. Exato. Essas coisas do dia a dia são muito legais, velho. Inclusive eu queria aproveitar para falar de um cara muito bom de você seguir no Twitter, que ele faz threads muito incríveis, que você inclusive pode ter dimensão dos problemas que as pessoas passam, que é o Leandro Damascena. Ele faz threads muito legais, do tipo, explicando o problema que ele teve, os passos a passos que ele seguiu para como fazer troubleshoot daquilo, e tipo assim, ele fala, poxa, eu criei um ambiente porque eu não tinha certeza ainda. Eu falei, nossa, isso é o que eu faço, eu achava que eu tava fazendo errado, eu achava que eu já devia saber do problema, porque, eu não sei vocês, galera, que estão aí me ouvindo, mas quando acontece um incidente em algo que tá dentro ali do meu hall de coisas ali que eu sei, eu fico muito mal quando o problema acontece e eu no primeiro minuto eu não sei o que tá acontecendo, sabe? Eu fico assim, nossa, como assim eu não sei? Já devia, no primeiro minuto eu já devia ter causa raiz, saca? E não é assim, sabe? Não é assim porque, primeiro que a maioria das infraestruturas não tem as ferramentas necessárias para lhe prover essa informação. Às vezes você até teria o conhecimento, mas você não teve acesso ao dado rapidamente, né? Inclusive é um processo que eu estou fazendo aqui agora de a gente criar mecanismos para que a gente possa ter um indício da causa raiz no primeiro minuto, né? Inclusive é um termo que a galera tem falado aí muito, né? No Netflix e tudo, a galera tem um esquema o que fazer nos 60 primeiros segundos, né? Tem um processo tipo o pit stop, né? Quando o problema chega, o que eu faço? Tem que ter um processo muito, muito, tipo, passo a passo, muito mecanizado de como fazer para você ter isso e depois você trabalhar de forma mais livre, sabe? Então, tipo assim, são mecanismos que você vai lidando para como lidar com os problemas. E você vê pessoas como o Leandro, por exemplo, que fazem esse tipo de thread, né? Tem várias outras pessoas legais que compartilham coisas, compartilham problemas também de como fez e deu errado e voltou e foi. É muito legal para você entender, pô, é assim. Isso é o real, entendeu? A vida não é um Big Brother, que é tipo, tá todo mundo ali sabendo que tá gravado e age de um jeito. Tipo, a vida talvez seja uma fazenda da vida, né? Que a galera mete o louco, grita mesmo, chuta a parede, sabe? Sabe? É isso, sabe? Eu fico pensando muito sobre isso, assim, do impacto das nossas ações nas pessoas, assim, e as pessoas precisam
exercitar um pouco, assim, perceber um pouco o que é real e o que é eu aqui pensando, quando eu vou twittar, saca? Eu fico pensando, pô, beleza, como é que a pessoa vai ler o que eu escrevi? Saca? Eu tenho que escrever de um jeito, eu tenho que ser claro, direto, só são 240 caracteres, sabe? Não é um negócio natural, sabe, velho? É pensado, assim. Então você tem, quando você lê aquilo, você tem que entender que, tipo assim, que tem uma preparação ali por trás. Então, alguma mínima preparação, às vezes, entendeu? Porque fica parecendo que é natural da pessoa. Assim como eu tô falando aqui as coisas, não é natural de mim. Verdade, pode crer. Pode crer. Muito bom. Pra gente encerrar esse assunto de ansiedade, não ansiedade e etc, né? Queria dar a nossa recomendação aí desse episódio, né? Então, queria deixar você começar com a sua recomendação pro pessoal. Fica à vontade, o espaço é seu, total. Então, eu vou dar dois aspectos, né? Show. Eu vou dar uma coisa, você fala coisas legais, né, que as pessoas, indicação da semana, não é isso? Uhum. Eu vou dar duas. Uma, eu vou dar um livro de um grande amigo aqui, amigo não, um cara conhecido da comunidade, mas um cara que a gente conversa tanto no Twitter que a gente acaba chamando de amigo também, saca? Que é o livro dele, o que é o Ingresia. Depois eu vou mandar aqui pra você colocar no link, que é um livro que não é técnico, é um livro legal de você ler, são outros assuntos que tem a ver com a vida, então dê uma olhada nesse livro, tá? Quem puder, que ele vive falando que o livro tá acabando, que não tem mais para vender, mas vai que ele ainda tem, né? E a segunda indo para a parte mais técnica da nossa área, assim, tenta começar um negócio que eu tô começando a fazer no meu dia a dia, de fazer coisas, de estudar, é estudar com casos reais, né? Inclusive tem um site que tem só problemas de Kubernetes, saca? Tipo, problemaços que aconteceram em Kubernetes e como as pessoas resolveram, sabe? Vou pegar o link e vou passar aqui também pro João, porque ele colocar aqui. Porque você vê como as pessoas de fato reagem a isso é muito legal, porque isso meio que organiza um pouco a sua cabeça quando você passa por esses problemas. E fora os próprios post-mortem que tem por aí, né? Todos os post-mortems que tem. É a minha sugestão, assim. Não fique só lendo a guia de referência, saca? Leia o mundo real. Que é onde as coisas acontecem. Porque você trabalha no mundo real, você não trabalha no guia de referência. Na prática, a teoria é sempre outra, né? Exatamente. Pode crer. Pô, que da hora. Cara, eu vou indicar um filme. Eu sempre indico filmes aqui. Volto as minhas indicações do Netflix. Então, eu vou indicar um filme indiano. Nossa. Tá? Então, pega todos os seus preconceitos, joga fora. É um filme muito da hora. Se chama RRR. Eu até separei aqui para poder ler, porque é Revolta, Rebelião e Revolução. Então tem esses 3 R's. Fica super fácil de achar. Cara, o filme é gigante, né? Ele tem 3 atos. Cara, primeiro, é um filme bem... Tá no Netflix, né? Acabei de ver aqui. Ah, isso aí, tá na Netflix. É um filme... Primeiro aspecto que eu achei muito massa é porque é um filme bem nacionalista. Eu acho legal quando, tipo, eles fizeram um filme pra mostrar a Índia por indianos. Os próprios indianos estavam mostrando ali, né? E tá mostrando... Que massa, vou pegar pra assistir. Cara, é muito massa. Acho que não dá pra família toda assistir, porque tem uma cena ou outra, tem uma parte que tem uma cena de tortura, que é ainda sendo encenada, assim, tem tudo over, né? Mas acho que pra criança não rola. Mas pro restante... Acho que é um filme super top. Dá pra você assistir com vários aspectos, né? Porque é daquele momento histórico que a Índia tá tentando expulsar os ingleses, né? Que estão dominando ali e tudo. E eles estão mostrando naquele formato. E se você assistir, depois vai lá no Twitter compartilhar, assim, que você viu a batalha de dança. Cara, é o ápice do filme pra mim. Tem uma batalha de dança. É maravilhoso, cara. O filme é muito colorido, é muito massa, assim. Tem um drama, é muito bom. Um ótimo filme, então eu recomendo mesmo que assista. E como tem esses 3 atos, dá pra assistir como se fosse episódios, assim. É bem quebrado mesmo os atos, então dá pra assistir em 3 partes. Porque, se eu não me engano, tem quase 3 horas. O filme é gigantesco, assim, né? Eu levei um tempinho pra poder assistir todo, mas é um ótimo filme. Assistam, vale muito a pena. Ah, já que você falou os negócios do Netflix, eu vou falar no Netflix também. Opa! Assistam. Infelizmente não tem mais episódio, acabou já, então tem gente que só assiste assim. Midnight Gospel. É um desenho, só que não é infantil.
é uma série muito boa, que cada episódio é completamente diferente do outro, então dá pra você assistir um, depois assistir outro, sem nenhum problema. Ah, legal. É muito, muito massa. Na real, inclusive, em homenagem a isso aqui, foi um podcast que virou desenho. Tipo assim, era um podcast que o cara entrevistava pessoas mesmo, e aí depois alguém pegou o podcast e desenhou depois, assim, e aí é muito massa. Assistam Midnight Gospel, só que assim, você tem que assistir 2 vezes cada episódio, porque um você presta atenção no desenho e outro você presta atenção no áudio, porque é muito louco. Show. Assista, muito bom. Muito bom. Midnight Gospel, tá no Netflix também. Show. Eu vou deixar os links todos aqui. A Roberta sempre me salva com essa parte dos links. E, bom, Gomex, cara, muito obrigado por todo esse... pela paciência. Pô, gente, nesse ato aqui, eu inclusive peguei Covid e agora tô melhor. Então, quase morri, não teve a segunda parte. Então... Caralho, já pensou que sorte. Cara, muito obrigado mesmo pelo tempo todo, tá, que você dedicou aí pra compartilhar com a gente. Mais uma vez, você é uma inspiração pra gente, pra comunidade, pra mim, pessoalmente mesmo. E, bom, deixa seu recado aí, um abraço pro pessoal, fica à vontade. Valeu, muito obrigado pelo convite, velho, muito obrigado mesmo, assim, me chame sempre que quiser, sempre que precisar, pode contar comigo, eu adoro compartilhar o pouco que eu sei. Muito obrigado mesmo. Valeu. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigado pra você que ficou até agora. A gente se vê no próximo episódio. Assista lá no YouTube, compartilha com os amigos, com os não amigos também, tá? Não precisa ser amigo só pra você compartilhar. Passa pros inimigos também. Compartilha com os inimigos também, tá bom? Um abraço, até mais, pessoal. Valeu!